Agora sim, eu, Fred Figueroa, estou aqui com o Cássio Zirpoli, com o Cauê Diniz, e a gente vai, daqui por diante, analisar essa goleada do Sport sobre o Jaguar no Campeonato Pernambucano. Um jogo que eu não sei o quanto esse jogo vai ser de fácil análise ou de difícil análise, porque a gente vai precisar sempre ponderar a questão Jaguar, né, dentro do que inegavelmente Eu acabei de escrever foi, sobre isso no Twitter, Fred. Eu foi vou uma lá, vou boa logo atuação do dar um Sport. spoiler. Deixa só A um palavra que segundinho, eu Cássio. usei, Tá, deu spoiler, deu spoiler. a palavra que eu usei foi independentemente do nível do adversário, vírgula. Aí o resto eu digo daqui a pouco. Exatamente. Então, Márcio, pode passar aqui a tela para que a gente comece. A partir de agora, em definitivo, como diria Galvão Bueno, eu, Fred Figueroa, Cássio Zirpoli, Cauê Diniz, iniciamos a análise de Sport 4, Jaguar 1. Um jogo em que eu li no Twitter de Cássio que o Sport finalizou 30 vezes contra o Jaguar. É o scout que o GE disponibiliza, tá? Assim, Certo. tem, não é muito fácil achar do Pernambucano, não, e então, para ser justo, é o scout que o GE consegue fazer de algumas partidas, Globo Esporte, e o scout precisa 31 a 9, Fred. É muita coisa. É muita coisa. Né? Eu comecei falando das finalizações antes mesmo do placar, porque as finalizações impressionam mais do que o placar. O 4-1, a gente pode até dizer que ficou barato, tá? Sobretudo para o volume que o Sport apresentou ali nos 30, 35 primeiros minutos de jogo. Um volume impressionante, tá? E o que eu escrevi no Twitter, o que Cássio já deu spoiler, que ele colocou no Twitter também, é, é óbvio que o Jaguar não vai ser parâmetro para o esporte em 2025. Mas a gente não pode ficar em todos os jogos desse começo de temporada repetindo isso a cada 3 minutos. Como não foi Essa feito semana, no 7-0 do Fortaleza. Né? exatamente, essa semana a gente gravou um programa 7-0 do Fortaleza em cima do Cariri e é muito do que se falou, do que Minhoca analisou nas avaliações individuais daquela partida, muito vai ser trazido para essa noite. Porque a gente não pode usar o parâmetro para negar o que aconteceu, para desvalorizar o que aconteceu. A gente usa o parâmetro para conter empolgações. A gente usa o parâmetro para dizer, ó, paciência hoje mostrou uma qualidade de centroavante que há algum tempo nós não estamos acostumados a ver no esporte. Ele vai conseguir fazer isso a temporada inteira? Vai conseguir fazer isso contra o Fortaleza? Vai conseguir fazer isso contra o Vitória? Vai conseguir fazer isso na Série A? Nós ainda não temos a resposta. Nós ainda não temos a resposta. Com marcações mais fortes, com zagueiros mais qualificados e melhor preparados fisicamente, mais experientes, que não vão levar o corte como o zagueiro levou naquele segundo gol dele, né? Com goleiros mais experientes, ainda que o goleiro do Jaguar tenha feito uma partidaça, ex-goleiro da base do esporte. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte: a gente sabe que a fragilidade do Jaguar perante um time de Série A ela é notória e a gente, como eu falei, não vai precisar ficar repetindo aqui intermináveis vezes. Mas a gente tem que ter apenas o discernimento de saber que nem tudo que a gente viu hoje significa que vai ser aplicado daqui por diante. E aí a gente vai ponderando, mas não dá para anular as boas impressões. E aí, eu nem vou me alongar muito, Cássio e Cauê, para que vocês tragam a análise de vocês, mas eu vou só responder o que eu acabei de responder no WhatsApp, inclusive. Tá? Recebi um print, tá?
de uma mensagem elogiando paciência, e o print, a mensagem dizia assim para mim: tá muito empolgado, né? Sobre quem escreveu um Twitter elogiando paciência. Eu respondi o seguinte, eu disse: veja, Gustavo Coutinho não teria feito nenhum dos 2 gols. O que a gente tem visto de Gustavo Coutinho, ele não teria feito nenhum dos 2 gols. Repito, se paciência vai demonstrar essa qualidade contra adversários mais fortes, não temos a resposta. Mas Coutinho, nesse nível, com esse tipo de jogada, não vinha conseguindo mostrar a calma, a visão e a precisão, né? Sobretudo a calma e a qualidade para definir como paciência definiu essa partida. Então, utilizando o camisa 7 como exemplo, utilizando o português como exemplo, como símbolo até dessa goleada, eu passo para Cássio fazer a sua primeira análise. Os gols de paciência, Cássio, para mim simbolizam essa boa impressão que o Sport deixou contra o Jaguar, esse desenho de um time bem encaixado, com a clareza ofensiva e com precisão, tá? Independentemente, como você já deu o spoiler que escreveu, independentemente das forças que o Jaguar tinha para resistir, Cássio. Fred, boa noite, Cauê, a galera do chat. Primeiramente, só deixar um abraço para 2 rubro-negros que lá da CEP que me ajudaram lá. Recebi o livro finalmente, que eu escrevi com o André Galindo, a 2ª edição, né? Adriano Rafael e Emerson Thiago, eles são lá do setor de expedição, eles chegaram lá e conheci, enfim, disseram que assistem, deve estar aí, um abraço para vocês aí. E sobre o jogo, Fred, vou até ler rapidamente, a tuitar do jeito que eu fiz, nada demais, mas foi assim: independentemente do nível do adversário, até porque outros jogadores do clube já tiveram dificuldades, Paciência jogou muito fácil. Domina bem, chuta com as duas, sabe tabelar e ainda tem certa habilidade. Vale aguardar mais algumas atuações, mas a tendência é ajudar em 2025. Essa foi a primeira vez que ele começou como titular, Fred. Ele tinha jogado poucos minutos ali, não sei exatamente precisar quantos minutos, não lembro de cabeça aqui, contra o Ferroviário, entrando no segundo tempo, e contra o Central, Ferroviário do Ceará, né, na Copa do Nordeste, e contra o Central, num gramado que não é um gramado que você vê na Série A, que não vai ver na Série A. O do PV você até vê, aquele gramado PV tem nível da Série A. Mas enfim, e nos minutos finais contra o Central. Nos 2 jogos, ele passou em branco e a gente falou, mas pelo menos eu falei assim, disse, eu gostei, tá? Assim, da forma como ele entrou nas 2 partidas, do posicionamento da área, da inteligência sobre o jogo coletivo e ter finalizado, bater tanto de perna esquerda quanto de perna direita. Os gols hoje foram de perna direita, mas, por exemplo, a melhor finalização dele lá em Caruaru tinha sido de perna esquerda. E eu disse, eu gostei dele, assim, tem que ver em que momento ele vai começar a titular. Havia uma expectativa que fosse nesse jogo, até para ser utilizado nas partidas principais, nesse início de temporada, que o time vai ter o Clássico das Multidões no sábado, pela 6ª rodada do Pernambucano, aí na outra, no Arruda, né? E na quarta-feira pega o Fortaleza na Ilha do Retiro, nessa quarta outra, naturalmente, na Ilha do Retiro, pela 2ª rodada da Copa do Nordeste. E era importante ter um jogador com um nível de confiança e de entrega melhor. Então cabia mesmo a Pepa começar a utilizar. E esse era um jogo que cabia, sobretudo quando a chuva deu uma trégua. E mesmo sem dar trégua, até dizer, foi o primeiro grande teste da nova drenagem da Ilha do Retiro, tá? Assim, choveu bastante no Recife, assim, choveu um nível considerável. Outros tempos esse campo teria uma poça d'água fácil, assim. A bola, o gramado poderia até... irrigação, Cássio. Ligar a irrigação, eu acho que foi para mostrar que estava confiante. Só deboche. Só deboche. Porque assim, mesmo que você podia ter poça d'água visível, mesmo aquele campo que você está vendo ali todo verdinho, mas a bola travando. E não foi o caso. Nesse caso, realmente, a drenagem não foi a maior chuva da história do Recife, mas foi uma chuva forte e aguentou, e outros tempos não teria suportado. Inclusive, quando acordei, já recebi um bocado de imagem. É bom de vez em quando mudar a pintura da ilha. O estádio tá alagado, mas você reparava que era a pintura antiga do estádio, sabe? Aquela tipo QR Code. Eu disse, não é essa mais não, isso aí é fake e tal. Então, com a bola rolando, foi muito melhor para o Sport.
porque o jogo foi muito fácil desde os primeiros minutos. Lobato, a gente tá falando dos golaços, mas ele participa do primeiro gol, tá? Ele faz um pivô para o chute de Leno Lobato, que acaba ofuscando essa partida de paciência, ofuscou um pouquinho a outra boa partida de Lobato, que eu acho que isso é tão importante, isso é muito importante também. Mas a gente pode falar mais para frente. Lobato abre o placar e depois vem paciência, que você já, Fred, acho que você resumiu assim, a gente vai estender, mas Coutinho, eu acho que ele não teria feito, não teria levado perigo, talvez, nas duas chances que, pelo menos nesse momento de Coutinho, os gols que paciência fez. Ele faria num jogo de primeira divisão, a partir de 29 de março, que começa a caminhada da primeira divisão, será que no nível de um sarrafo técnico muito maior e é um campeonato que vai ter um nível de jogadores melhor dos últimos anos aí, que a gente até vale até análise, mas a gente vai gravar vídeo pro Game Arena sobre isso, porque assim, nunca tantas estrelas ao mesmo tempo voltando pro futebol brasileiro, de tantos clubes com pelo menos uma grande estrela, que há pouco tempo estava no exterior brilhando. Será que ele vai conseguir? Aí por isso que eu tô falando, eu acho que é bom aguardar, mas o centroavante que o Sport tinha, havia quase a certeza que não daria certo. Esse jogador, ele tem um cartaz europeu, não foi um cara com muito regular como titular na Europa, mas passou a carreira toda, tendo 30 anos, passou a carreira toda jogando na Europa, jogando em clubes com bom nome na Europa. Então é óbvio que esse cara tem algo para mostrar. E eu acho que ele mostrou muito cedo. Poderia ter acontecido uma adaptação maior, dizer, período de adaptação, cair entrando. Eu acho que ele repito, eu acho que ele tem entrado já bem contra o Ferroviário e até contra o Central. Nesse jogo de hoje, eu lamentei, na verdade, mas entendi, ele ter saído do intervalo. Porque, assim, o jogo do cara, eu disse, meu irmão, esse cara vai fazer uma carreira de gols hoje aí. O cara tava querendo muito jogar, pô. Muito. Teve até a chance de fazer o hat-trick, né? Porque ele um cruzamento de plástico, ele cabeceia e o goleiro defende. Presença de área, Fred. Tabelando dentro da área, sem ser afobado. Assim, eu gostei bastante do nível de paciência. Repito, nesse nível que o Sport enfrentou contra o Jaguar, eu já vi 30 atacantes do Sport tendo dificuldade, pô. Então, assim, ao mesmo tempo que você pondera que o adversário era frágil, mas não era o mais frágil desse Pernambucano especificamente, tá? Na verdade, o Jaguar começou até surpreendendo no Pernambucano. Ele saiu da zona de classificação agora, tinha perdido o Náutico por 3-2, tinha empatado com o Central em Caruaru, enfim, tinha vencido o Retrô. É um time que estava até no G6, na zona de classificação. Saiu agora com essa vitória do Sport, inverteu a situação. Eu não sei se outros caras teriam conseguido fazer isso. Então, assim, eu vou muito... Nessa vez, eu sou um cara... a gente fica aqui, parece até que é combinado, que Fred é positivo e eu sou negativo, como se fosse assim nas avaliações. Mas não, é o jeito que cada um vê futebol e segue o jogo. Mas dessa vez eu tô pelo lado otimista, tá? Eu gostei bastante, assim, eu não vou colocar um asterisco, não. Eu gostei da atuação do cara. E, inclusive, lamentei a saída, mas ao mesmo tempo eu disse, Pepa disse, rendeu, jogou os 45 minutos, imaginando aqui, jogou os 45 minutos, rendeu, guarda agora. Guarda para o clássico já é sábado. E aí você fala, até teria tempo para recuperar para o clássico, mas você tem que pensar que ele tem que jogar o clássico e se recuperar para jogar contra o Fortaleza também. Então, na verdade, é uma recuperação para 2 jogos, é uma recuperação pensando em 2 jogos. Então, 45 minutos estava ok, o jogo estava decidido 3-1, ainda que Kaique França tenha levado um gol que eu não entendi até agora. Mas estava 3-0, leva um gol ali no meio da barra. Nem vi desvio para nada daqui. Falei assim, mas até de Kaique França eu gostei que levou esse gol, Fred, pra você ver. Porque você é melhor levar o gol nesse jogo contra o Jaguar assim, do que levar logo um se-ligue nesse jogo do que levar um gol no clássico contra o Fortaleza. Levou um se-ligue, já tomou um sustinho e pronto, vai pegar ritmo e pega dessa forma mesmo. Então, as alterações do intervalo, obviamente, brecaram o Sport continuou tendo finalizações na partida, tanto é que o Scout vai bater 31-9. Desses 31-9, o número de finalizações certas foi de 15-5. Fora a bola raspando trave. Por exemplo, teve um chute no travessão de Barleta, que não conta como chute certo. Conta como chute na trave. Esse chute, quando se fala a estatística de chute certo, é o chute na zona do gol. Então, aquele chute de Barleta é um chute perigoso, naturalmente, mas não conta para essa estatística. O Sport levou muito perigo nesse jogo, mas na hora que vai mudando as peças e com um time que estava tão encaixadinho no primeiro tempo, as chances foram ficando assim com um pouco mais de dificuldade para sair o gol, até que enfim que saiu o 4º gol de Coutinho e transforma essa vitória em goleada, porque eu acho que o Sport jogou para golear, para ter o carimbo de goleada.
Mas acho que foi tudo certinho, o planejamento. A execução do primeiro tempo, o time jogou muito bem, as substituições no intervalo e a certeza da titularidade, pô. Assim, Gonzalo Paciência, ele vai ter... Se tivesse... Eu até briguei com o Fred, ele disse que eu pipocasse, fala assim, como eu falo. Se o nome desse cara fosse com Z, eu acho que ele já voltava para a Europa na segunda janela do ano. Assim, se fosse... se não fosse Cecília, se fosse Gonzalo Paciência, eu acho que já voltava para a Europa na segunda janela. Assim, porque a valorização seria diferente. Meu irmão, porque esse cara, assim, ao mesmo tempo que esse cara, se ele mantiver esse nível, ele volta mesmo com o Cedilha. Mas se ele for dessa utilidade que se mostrou hoje, e parece ser isso, porque ele foi útil nos 3 jogos que ele participou, vai se mostrar uma ótima contratação para ajudar o Sport 2025. E agora sim, Cauê, para analisar essa face que o Sport mostrou ali em 35 minutos. Então, eu acho que são até 2 análises. O jogo em si e aqueles 35 primeiros minutos em que o Sport foi avassalador. Tá? Como você viu, o que você guarda, o que você consegue extrair, o que você cria de expectativa e esperança para a temporada a partir dessa atuação intensa do Sport naqueles 35 primeiros minutos? Fred, boa noite a todos. Acho que o principal ponto teve as individualidades dos jogadores, como vocês já comentaram muito de paciência e tudo, mas o principal ponto para mim é o apetite. Porque quando você tem apetite em querer vencer, o caminho fica mais fácil nesses jogos que muitas vezes são modorrentos. Quantas vezes a gente já fez jogos aqui de campeonato estadual ou de Série B, aqueles joguinhos mal assombrados, que você ganha 2-0, 3-0, sem sofrer, mas são aqueles jogos modorrentos, que é muito mais pela fragilidade do adversário do que propriamente pela desenvoltura do esporte. E hoje não, foi um jogo que deu gosto de se ver, sobretudo aqueles 30, 35 primeiros minutos ali, iniciais do jogo, porque a gente viu um esporte que não deixou o Jaguar respirar. O Sport trabalhou muito retomada de bola. O Jaguar não conseguia ultrapassar do meio de campo. Até no Twitter que eu fiz, até uma pessoa veio questionar, porque eu botei entre os destaques individuais, sobretudo, ou seja, você bota sobretudo é porque os outros foram bons, né? Mas sobretudo, aí um dos jogadores que eu citei, entre vários, foi a Ju. E até uma pessoa veio, pô, mas a Ju tomou até cartão amarelo. Veja, a Ju foi importante, porque a Ju, no meu olhar individual, para o que eu queria vê-lo, Aleph Pitbull caiu muito em cima de Aju, no lado dele. E Aleph Pitbull é o dobro fisicamente de Aju. Mas em poucos momentos do jogo, e quase nenhum, não consigo me recordar disso, eu não vi Aleph Pitbull segurando, botando o pé em cima da bola, segurando, não era nem driblando ou ganhando o corpo, mas era segurando a bola para dar tempo do Jaguar respirar e o time se aproximar para ele tentar tocar a bola e dialogar. Não conseguiu. E isso é mais um sinal de que, dentro desse modelo que Pepa tentou utilizar nesse início de jogo, todo mundo contribuiu para esse calor, para evitar que o Jaguar conseguisse respirar, para evitar que o Jaguar conseguisse, de alguma maneira, deixar o Sport distante da sua área. E o que aconteceu foi o contrário. O Sport focou, atacava, um volume gigante de bolas ofensivas, de tentativas de chegada ao gol, com passes muito rápidos, que era algo que muitas vezes incomodava muito aquele Sport de 24, que trabalhava muita bola, tinha muita bola, tocava, mas não tinha objetividade. Os jogadores passavam, às vezes, muito tempo com a bola nos pés. Hoje a gente viu um time que acelerava a bola em todo momento. E não era acelerava e errava. Não, era acelerava praticamente colocando o time adversário como um bobinho, um espectador do jogo. Acelerava de uma forma inteligente. Pegava, olhava, tocava. Pegava, olhava, tocava. E quando você joga assim,
de uma forma inteligente e veloz, você consegue, de uma maneira mais fácil, quebrar as linhas adversárias defensivas. E o Sport começou a empilhar chances de gols. Lógico que aquele gol logo no início ajuda demais. Ajuda o time se abrir. Ajudou até, talvez, o Jaguar ter demorado a entender como o Sport estava e a própria fragilidade técnica do Jaguar. Mas não tem como desmerecer botando um freio no otimismo, mas não tem como você não olhar esse jogo, sobretudo esses 30, 35 primeiros minutos, e dizer: há uma evolução. Há algo que você enxerga de um time se formando. Há algo de um legado de modelo de jogo que está sendo traçado por Pepa. Até na maneira do volante jogar. E o volante, coitado, sofreu muito, porque verde ainda. E aí não tem como você colocar a culpa no moleque. E mostra até, reforça até a qualidade de Zé Lucas no amadurecimento que foi demonstrado nos jogos anteriores, de como ele sofreu menos, de como ele deu respostas. Porque Adriel hoje já é um jogador que eu acho tecnicamente inferior, mas que dentro de um jogo teoricamente fácil, teve suas dificuldades. Precisou muitas vezes, sobretudo no primeiro, abusando de faltas desnecessárias, que fez com que o próprio Jaguar respirasse um pouco. Mas sofreu porque não tem a maturidade de jogar, e esses encaixes ali sofreram muito no setor. Foi talvez o maior senão, junto com a falha de Kaique França no gol, que você coloca assim como preocupação de próximos jogos. Porque a minha preocupação que eu estava anteriormente, e aí partindo para falar até de alguns jogadores, que era a camisa 9, que inclusive durante a semana, quando o pessoal começou a colocar qual é a escalação diante desse rodízio que o Sport tem, aí alguém colocou lá a escalação e não tinha nem Gustavo Coutinho e nem Paciência. Eu comentei lá dentro dessa postagem de um torcedor do Sport, só na minha ótica, na minha visão, se Paciência aguentar 45 minutos, eu vou com ele. E se ele não tiver 45, vai Coutinho. Porque para mim era fundamental que o Sport saísse hoje com centroavantes. Ganhando centroavantes para os jogos que vão ter. Para o Clássico, que é um jogo mais pesado, por mais que o Santa Cruz tenha diferença técnica, tenha esse abismo técnico, mas nos Clássicos a gente sabe que, de alguma forma, isso é amenizado, é atenuado. E para o jogo contra o Fortaleza. Então o Sport precisava, porque o Sport ressentiu muito dessa peça nos jogos anteriores. De uma melhor participação dessas figuras nos jogos anteriores em um tempo completo. E precisava que Paciência ao menos jogasse 45 minutos para você pensar que poderia minimamente tê-lo, se não fosse para o Clássico, mas para o jogo contra o Fortaleza. Porque Coutinho está com essa dificuldade desde o ano passado e o próprio Coutinho, mesmo fazendo gol, mesmo tirando a nhaca, que é importante para, de alguma maneira, ver se ele retoma minimamente essa confiança, mas você vê que a bola continua batendo e fugindo. Continua batendo e fugindo. Em outras oportunidades que ele poderia ter feito mais um gol, ele se equivocou na decisão, ele errou na execução. Mas foi um gol importante para, de alguma maneira, você tê-lo. Porque Paciência provavelmente não vai ter 90 minutos contra o Santa Cruz, por mais que entre de titular. Paciência não vai ter 90 minutos, talvez nem 60 minutos contra o Fortaleza. Então vai ser necessário ter essas duas opções. E Pablo, acredito eu, por ter chegado agora, não vai estar à disposição. E nem deveria estar. Não adianta queimar etapas. O que o Sport está fazendo
neste momento, com esse revezamento, é muito importante para não se estourar jogadores lá na frente. E nem antecipar lesões desnecessárias nesse início de temporada. E aí, o destaque individual de Paciência, num jogo que a gente viu hoje, e que você já falou aí, Fred e Cássio também, mas para mim, o que dá essa sensação de talvez a gente vá ver mais disso, é que os lances dos gols, além das outras jogadas, mas sobretudo dos gols, foram lances que não foi apenas de conclusão e de objetividade de finalização, que aí um centroavante grosseiro, que aí um Gustavo Coutinho nos seus melhores momentos faria. São lances de inteligência e de uma execução com a claridade que você... Não é todo jogador que faz a tabela no primeiro gol como ele fez, se posiciona à frente, como deve ser feito, facão, recebe, não se enrola com a bola, porque ele meio que perde ali o ângulo, e ele enxerga que talvez o primeiro momento dele ali fosse cruzar, como 90% dos jogadores fosse fazer ali. Mas aí, quando ele levanta a cabeça, ele enxerga a volta do goleiro meio que atabalhoada. O goleiro volta talvez sem olhar melhor para trás e sem enxergar que, de alguma maneira, a barra ficou espaçada entre ele e a trave. E é ali onde Paciência pega, enxerga e toca por cima. No segundo gol, a jogada dele do drible não é algo por acaso. Não é algo que ele faz simplesmente, aproveita do aspecto físico do corpo dele e gira em cima do zagueiro e ganha. O que Aleph Pitbull poderia ter feito contra o Sport diante de Aju, pela diferença de tamanho entre um e outro. Não foi. Não foi isso que aconteceu. Ele foi de um recurso técnico no drible para colocar a bola na frente, e a execução dele, do chute, ele não chuta batida seca, que geralmente para o destro ali, na posição que estava, seria um chute alto, com força, ou um chute por baixo, mais para o lado esquerdo do goleiro, para a trave. Ele chuta na maior dificuldade que tem para quem vai bater ali, que é o lado oposto da batida de direita. Não é fácil você bater de direita ali e acertar onde ele acertou, numa bochecha da trave ali, na bochecha da rede. Então você enxerga a qualidade técnica individual dele. Agora a gente vai precisar ver como essa qualidade técnica, no nível superior de competição, de adversidade dos adversários, você vai conseguir. Porque ainda requer ver um pouco mais de velocidade dele, de corporal, eu estou dizendo. Será que ele vai ter essa velocidade, força? E não vai ser simplesmente o cara que, quando a bola chega nos pés, ele consegue, de alguma maneira ali, pela sua inteligência, resolver, enxergar uma boa jogada? Então a gente vai precisar ver isso mais à frente. Vai precisar esperar um pouco mais ele ter... Eu acho que a tendência é isso, Cauê. Eu não estou esperando um jogador veloz na Série A. Assim, não é de velocidade, mas talvez ter um arranque maior. Porque mas aí só com talvez ritmo na de Série jogo A também. seja um pouco... Exato, exatamente. E só o tempo é que a gente vai ver, porque ele está ainda... Se ele já tivesse isso, a gente estaria vendo ele jogando 90 minutos. Então, esse próprio tempo curto que ele está tendo é muito por conta disso, de ainda encaixando, adaptando a explosão Cauê, que ele vai ter. O que eu acho que o maior ganho que ele trouxe para o time, e você já passou por isso também, aí eu vou voltar um pouquinho a fita para o ano passado. Coutinho começa, né, como titular ali, sim, encaixando, mas as entradas de Zé Roberto traziam algo que Coutinho não conseguia entregar, que era um intenso diálogo de Zé Roberto com Lucas Lima, de Zé Roberto com Barleta, de Zé Roberto com Romarinho no começo da temporada, com Titi Ortiz. Esse cara joga em pé, né? Só que Zé Roberto,
faz esse diálogo, mas não está na área para dar continuidade. A saída de Zé Roberto da área é uma saída que distancia Ele não da toca área. e aparece para receber ele na área. tá Ele na não área dá o para facão. cavar pênalti. Ele tá na área para tentar cavar pênalti, pô. É o primeiro Cássio pensamento ainda que tá, faz. Cássio ainda tá sublinhando essa característica dele, que é um jogador que realmente cai muito, procura muito a falta. Mas mesmo quando ele não procura a falta, quando ele não cai, ele não tem o instinto de pensar na jogada para que ele mesmo dê continuidade a ela na frente. E o que a gente viu hoje foi um atacante, um centroavante, capaz de entender o que Lucas Lima pode fazer antes de Lucas Lima fazer. Capaz de dialogar com Gustavo Maia, capaz de dialogar com Lobato. Então a gente viu um quarteto ofensivo, que eu posso até chamar de quinteto, porque Fabrício está sempre por ali. E também, muitas vezes, Cariús chegando. Cariús chegou muito na área naqueles primeiros 35 minutos. Então, assim, você colocou uma peça capaz de dialogar. Isso. Só que essa peça também tem o instinto de finalizador. Você vê, teve uma jogada que eu acho que Cariús poderia ter finalizado, não finaliza. Lucas Lima não finaliza, a bola sobra ele finaliza. A bola sobe um pouco, sai, mas assim, o cara tá ali para finalizar. Então ele não vai. Ele tem ambição, o instinto, ambição, ele tem ambição do gol. a sede do gol, né? A sede do gol. O que Zé Roberto acho não tem. O que Zé Exatamente. Roberto muitas vezes tenta achar alguém colocar. Coutinho tem a sede do gol, mas Coutinho não tem a qualidade A do execução. diálogo, O refinamento. o refinamento. E atualmente o que Coutinho perdeu e não tá conseguindo reencontrar do posicionamento, né? Isso. Coutinho está se atrapalhando em posicionamento, em domínio. Repito, o que Paciência faz no terceiro gol do Sport, segundo gol dele, hoje Coutinho não consegue fazer. Com um toquezinho, tirar a marcação e sair na cara do gol. Coutinho não faria o arremate final, Fred. Coutinho, se a bola sobrasse naquela posição ali para Coutinho, ele teria dificuldade no atual momento dele, que era algo teoricamente fácil para ele em temporadas anteriores a 2024, Sim. acertar a barra. Acontece, logo que ele entra no segundo tempo, logo no começo, tem uma bola que ele recebe, logo no começo. Ele E adianta, ele se não atrapalha. consegue finalizar. E é isso que incomoda. Isso tem acontecido com o Coutinho. No primeiro jogo, Cauê, você estava de férias contra o Ferroviário. Cássio fez uma definição que eu estou utilizando o tempo todo, essa definição. Cássio chamou a partida contra o Ferroviário para Coutinho de 39ª rodada da Série B. Hoje foi a 41ª rodada da Série B. Ele não Campeonato consegue longo da sair. porra. Ele não consegue sair daquela má fase que ele entrou. É impressionante. Talvez o gol hoje, e Cássio até ponderou bem, Cássio mandou uma mensagem no WhatsApp. Jogador de futebol é demais, né? O jogo 3-1 morto, ele faz um golzinho de bate e rebate e sai Pois aqui, é. ó. Mas Mas às olha vezes aqui, é ó. bom. Sou gigante, sou gigante. O cara saiu ali como se tivesse feito um Uma gol marra, porra. um gol de decisivo. Mas Mas na ok. minha lógica de 9, foi justamente isso também. Que bom. Que E bom. O detalhe, problema é que a sequência a dele ele não torcida- conseguiu. A Abraçando. torcida abraçando. Porque o narrador Só que hoje. ele perde gol depois de fazer o gol, tá? Exatamente. O narrador hoje da Rádio Ilha, né? Que eu nem sei ainda se chama Rádio Ilha, mas tá com aquela história de chamar o primeiro nome, né? E a torcida grita o segundo. Então, depois do gol, ele fica Gustavo e a torcida entoa o Coutinho a plenos pulmões, pô. Ou seja, quando o jogo tá 4-1, é mais fácil a torcida ter. Sim. Mas deu o gesto. Ou seja, a torcida entende. A torcida não largou o Coutinho de vez. A torcida poderia ter largado, como largou Castan, como largou Felipe ano passado. Eu segurei a mão do Felipe. Eu mas acho a que torcida tem um largou. motivo pra não ter largado ainda. Tô dizendo, não dá pra largar 7 milhões, não. tem que esse Mas cara tem que eu jogar. acho que o que depõe a favor de Coutinho Fosse emprestado, é porque fosse emprestado, não sei o que. Mas é o espírito brigador, Cássio. O Não, espírito claro, tô brigador brincando. dele, Veja, eu tô brincando, mas com Sério 10 demais, centavos né? a vera. Dedicado, né? sério demais. Eu tô brincando, mas com 10 centavos a vera. Porque o torcedor do esporte... Com 7 a gente milhões sabe a que o vera, torcedor né, do Cássio? esporte... 7 milhões a vera. O torcedor do esporte ama um centroavante caneleiro que faz gol. Ama. Vários que
passaram pelo Sport, que era caneleiro, fazia gol, a torcida amava. E o Coutinho é desses. É centroavante caneleiro. Só que deixou de fazer gol. Ele, pra mim, parece que é como se estivesse sempre numa pré-temporada. Que tá sem ritmo de jogo. Que é sempre a bola pulando, escapando. Que é aquele início de temporada que o cara tá sem tempo de bola. E continua. Mas vamos ver, porque a posição é muito confiança também, né? É confiança. Vamos ver. E vai precisar para esses jogos fora. Agora, Pablo chegando aí também, né? Pablo chegando, mas Pablo acho que vai demorar mais uns 15 dias, talvez, aí para você começar a rodar. Eu acho que a gente está vivendo o esporte por capítulos, né? Capítulos curtos nesse começo de temporada. Os 3 jogos da base, agora os jogos da rodagem, certo? Que foram Ferroviário, Central e Jaguar rodando bastante. Acredito que a gente vai para 2 jogos com a base titular mais definida, ainda que rode um ou outro, mas eu acho que Santa e Fortaleza vai ser uma base mais definida. E depois do Fortaleza, para mim, inicia o 3º capítulo, que é os outros jogadores começando a entrar. Atêncio, Carlos Alberto, Pablo. Turma que chegou depois. A turma que chegou depois. Porque eles não vão... Veja só, mas quem largou, pequeno trabalho... Conclua, desculpa. Só para concluir, Cássio, houve um pequeno trabalho nessas 3 partidas para chegar nessas 2 agora. Sim. Né? Depois você tem uma nova entrada aos poucos. Fala, Cássio. Não, mas essa primeira entrada podia não estar acontecendo, para a sorte do esporte, sobretudo quem está aproveitando, mas Gustavo Maia e Lobato, assim, estão aproveitando muito esse momento. Muito bem. Veja, eu fui meio voto vencido sobre Gustavo Maia em Caruaru. Fiquei até curioso para saber se você voto vencido de novo hoje. Assim. Eu acho que meu irmão, o cara jogou basicamente todas as vezes todas as partidas dele pelo esporte. Tô gostando muito de Gustavo Maia no esporte. E tem algumas perguntas a fazer, mas vou guardar mais para frente. Sobretudo o posicionamento foi a única peça que Pepa manteve no time. Foi tirando o fim de recuo ali, o cara manteve, jogou o jogo todo, assim. E é aquela questão, o cara pode entrar, de repente o Marinho não entra tão bem, podia ser o dono da posição, mas não entra tão bem. Assim, aí é aquela coisa, velho. Você vai dando a oportunidade e o cara aproveita. Pedro Lima virou titular com 17 anos ano passado, o outro lateral pediu para ir embora. Pô. Esse cara que foi contratado para ser titular não aguentou e foi para ir. É a mesma coisa, de repente você traz alguns jogadores que pode trazer aqui. Claro que a Artes vai jogar, nem se estou querendo dizer não. Mas de repente, talvez ele não estreie logo, sabe? Assim, ó, meu irmão, pegou a posição, porque talvez a estreia dele, esse não, mas pode ser qualquer outro. Que o cara faça uma estreia já com a cara de titular, como seria o de Gonçalo Paciência. Justamente pela fase do outro. Nesse momento, se esses caras continuarem jogando assim, os outros eles vão estrear, mas tendo que responder para Carlos Alberto mesmo, a gente já falou. O jogador mais caro da história do esporte vai precisar... Que foi anunciado até agora. Esse atacante de 15 milhões até agora, assim, tirando o preço, que esse suposto preço, esses 15 milhões, assim, não tem nenhum indício que esse cara vai tomar a vaga de quem está jogando. Até agora. Só, assim, ele vai ter muita dificuldade. Vai ter dificuldade, pode tomar, mas vai ser difícil. Ele vai ter que fazer o que ele não faz há 2 anos. O que ele nunca fez na carreira. Cauê, quer completar algo ainda sobre o jogo? Aí, Fred, só do jogo em si, só reforçando que, no fim, a importância do resultado também, porque te dá uma tranquilidade de mostrar gigante, porque agora você já está ali nas cabeças, você recuperou aqueles 3 empates com essas 2 vitórias, então te deixa uma tranquilidade para você, de alguma maneira, lá na frente, quando precisar poupar, depois desses 2 jogos, se for necessário, você passar por isso, nesse diálogo que vai ter Copa do Nordeste e Pernambucano. E a história do volante de novo. Porque não dá. Se a gente pode entrar mais na frente, né, nesse assunto, eu seguro um pouco, mas não dá para minimizar o que está acontecendo. Não dá para minimizar. É inaceitável. No teu trabalho, é inaceitável. Fevereiro, ser um volante. E isso compromete a evolução do time. Compromete a evolução do time, porque você está jogando. Porque se você tivesse um volante que não tiver. Se tivesse Fábio Matheus,
Pelo menos você tinha um volante. Pô, mas não tá rendendo, mas você tem um volante que depois você só vai tirar um cara e botar outro ali mais qualificado. Mas você não tem. Você tá tendo que utilizar ou o menino da base para quebrar um galho ali, como foi o Jadriel. O Zé Lucas é um plus que a gente não vai poder cobrar. Se o menino, como foi Pedro Lima, conseguir agarrar a posição com todos os jogadores suas chegando, se tornar titular e permanecer como titular, beleza, excelente. Melhor ainda para o esporte. Mas a cobrança não pode ser essa em cima dele. Ele é um plus. Ele não pode ser titular porque não existe ninguém. Ele não pode ser titular porque contratou 3 que são horríveis. Ele tem que ser titular pelo mérito dele. E aí você está, neste momento, sem um volante contratado, sem ter nem a perspectiva de chegar, porque quando chegar, pelo que se está comentando, que são volantes que estão no futebol internacional e são estrangeiros, o cara não vai chegar para jogar, não. O cara tem que esperar, como foi a Têncio, questões de burocracia para trabalhar no Brasil, porque o estrangeiro não chega e não já chega para jogar. Você tem que resolver questões de física, porque alguns... o que está no futebol mexicano, Christian, ao menos estava jogando lá. Mas os que estão no futebol argentino, por exemplo, que são falados, os caras estão parados. Não estão jogando. E eu não sei nem se treinando com a pré-temporada regular com o restante do time. Então, os caras não vão chegar simplesmente para... Chegou hoje para jogar contra o Fortaleza, se tu precisar. Porque tu não vai ter um volante cascudo para entrar. Então, é um absurdo, sobretudo depois que se viu em 2024, que levaram até o fim. E quanto um jogador simples, que fez o básico, mas um básico ok, como Julian Fernandes, modificou todo um time e como o Sport poderia ter sofrido muito menos. Então, mais um ano de sacrifício que espero que resultados não sejam comprometidos por conta disso. O risco existe, né, Cauê? Porque, veja só, eu falei com Cássio sobre esse tema no último telecast, a gente falou o seguinte, olha, já tá claro que contra o Santa Cruz o Sport não terá um volante. Já tá claro. Mas a gente imaginou, Cássio, que essa semana poderia ser anunciado, chegar o volante para ter alguma chance de jogar. É na terça, tá? Contra o Fortaleza. Não é quarta-feira, não? Eu falei quarta, mas acho é que esse terça. jogo é terça-feira. Acho que esse jogo é terça-feira. Fortaleza. É dia então, 3? Assim, dia 4 é terça-feira. Dia 4. Okay. Então, assim, esse jogador não vai chegar e jogar terça-feira. Ou seja, o Sport vai enfrentar não só o Santa Cruz, mas também o Fortaleza sem volante. Tá? São 2 jogos sem volante. Um clássico, ok. Talvez contra o Santa Cruz a base consiga resolver, dar conta ali do setor. Isso. Tá? Além de obrigar o time a ter uma postura ofensiva. E contra o Fortaleza, não sei qual vai ser a escolha. Tá? Mas já está indo comprometido. Já não vai chegar um volante. Hoje é quarta, quinta já. Não vai chegar a ponto de jogar contra o Fortaleza. E aí, Cauê e Cássio, eu faço a seguinte pergunta. Eu não vou nem colocar o Fortaleza aqui agora na rota. Sábado, quem é o volante do Sport? Aí eu vou dar as seguintes opções. Deixa eu dar as opções. Em tese, a gente usa o jogo contra o Ferroviário como o mais próximo da força máxima que o Sport colocou. Então, Titi Ortiz foi o volante ali. Mas o Zé Lucas jogou muito bem em Caruaru e, por ter 2 cartões amarelos, foi poupado hoje. O que para mim sinaliza que é o titular sábado. Vocês iriam com ele? Iria com o Zé Lucas. Veja, só trazer até para o comentário, João Gilberto. João Gilberto. No chat, participa sempre aqui no chat, disse aqui, ó, todo mundo concorda sobre a falta de volante. Todo mundo concorda com isso. Mas adianta reclamar agora, os caras vão fazer, no caso da direção do esporte, vão fazer no tempo deles. É melhor nem se estressar mais. João, tem que ser cobrado sempre, né? Tipo, não é pra coisa que não acontece, que vai se deixar de lembrar. Até assim,
já que não está acontecendo, então deixa para lá. Eu não vejo dessa forma, não. Eu acho que tem que ser lembrado sempre, porque é um absurdo que a cada live que a gente faz, significa que passaram 2, 3 dias a mais, assim, vai virar um mês. Curiosamente, estou respondendo agora, acabou de virar o dia, já é 30 de janeiro, nesse momento que eu estou falando aqui. Já virou a mesma coisa do gasto do dinheiro, Cássio. Não é porque você tá com dinheiro que você pode contratar merda, não. Exatamente. Aí que eu tô falando, mas o cara fala, cara chato, não sei o quê, pô, beleza. Assim, eu não tô pra ir na correnteza, não. Assim, eu tenho minha opinião, eu comento aqui dessa forma, respondo de boa, assim, esse cara não entende nada. Talvez eu entenda, não sou contador, não entendo nada, mas assim, depois de alguns anos vendo todos os números, eu posso no mínimo olhar e falar, ó, não vejo tanto sentido essa gastança e tal, mas ok, mas tô confiante que vai pagar, mas é aquela questão, é só confiar que vai pagar, mas o papel não é só confiar que vai pagar, é ver assim, ó, como é que tá a situação para pagar. E nesse caso dos volantes, quando a gente fala isso, é tipo, nunca vi isso no esporte, nenhum time de primeira divisão passou por isso, e como o Fred falou, nem da Série B, assim, é inadmissível, o esporte, a figura do primeiro volante, que tá muito claro em Fabrício Domingues, o cara joga lá na frente, dando assistência, o cara tem liberdade para jogar o campo todo. Volante, de elenco sem ser menino da base, surgindo, o esporte não tem nenhum. Eu nunca vi isso acontecer, não me lembro de se já ter acontecido no esporte. Não é que o esporte está jogando sem ninguém, é porque não tem. E assim, não ter na primeira rodada do Pernambucano de segunda, agora o campeonato já está indo para sexta rodada, já vai para a segunda rodada da Copa do Nordeste contra o melhor. Em fevereiro, a gente tá entrando em fevereiro, pô. Já vai enfrentar o melhor time da região, um jogo que é importante, numa fase que é curta, mais curta da Copa do Nordeste, são 7 rodadas. Um confronto levou 4 ano passado, e de repente vai jogar sem, levou 4 ano passado, agora vai jogar sem volante. Assim, obviamente vai tentar fazer o melhor, mas assim, mas é um cenário difícil. E que, como o Cauê falou, eu também já tinha dito no programa anterior, você acaba arrumando problema para todos os outros jogadores, porque todo mundo tem que fazer um papel diferente. Você tem que fazer, porque tem uma figura que está ali, ou é muito nova, ou não é tão da função, ou você tem que dobrar a marcação porque o cara é verde, seja o que for, você acaba não extraindo o máximo dos outros setores, porque todo mundo tem que dar uma carga maior naquele setor. Assim, o esporte tem que ter valor, não dá. Assim, o esporte vai trazer brasileiro, o ano não começa em 29 de março. O campeonato mais importante começa em 29 de março, só que até lá tem jogos importantes. Daqui a pouco vai ser a Copa do Brasil. A gente está falando aqui que não vai trazer o volante daqui a 2 semanas, porque está bem atrasado, mas daqui a 2 semanas, mais ou menos, é a Copa do Brasil. Aí, tipo, vai jogar a Copa do Brasil também sem volante, assim. Eu acho assim que o tempo, eu sei que o esporte está fazendo negociação, está endurecendo, está querendo trazer nomes e tal, mas eu acho que tem um limite para tudo, até para esses jogadores, assim, nem você tem que ter pelo menos assim alguém para compor. Todo mundo vai ser titular. Exato, você vai trazer 3 de 10 milhões, exatamente, não tem um que vai compor um jogador importante assim, que quebre um galho no momento, já gastou tanto, alguém que poderia quebrar um galho nesse momento, assim, não ter nenhum, assim, eu acho inadmissível. Eu acho um erro de planejamento do esporte gravíssimo, que até agora não está custando, mas o esporte vai se colocar a fogo nesse momento por falta disso. Enfim, e sobre a escolha dos volantes, Fred, na pergunta de Fred, ele traz a resposta da pergunta dele. Assim, a não escalação de Zé Lucas já está muito mais atrelada ao fato de ele estar pendurado. É tipo o treinador dizendo assim: ó, o menino vai me ajudar esse aqui, eu não vou correr o risco de perder esse menino. Jogou bem 2 partidas, não acho que aquela atuação contra o Ferroviário com o Ortiz dê para espelhar no Santa Cruz, porque o Santa Cruz não jogou com o Ferroviário em nenhum jogo do Santa. E não vai jogar mesmo. O Santa na quarta e o Sport na primeira. Dane-se. O Santa não vai jogar como o Ferroviário jogou contra o Sport. O Ferroviário jogou 3-6-1, atrás da linha da bola, 90 minutos. Só fez o gol e empatou a partida numa falta de atenção absurda do Sport ali de Cariús naquele lance. O Santa Cruz não vai jogar daquela forma. E aquela é basicamente a única. Se o seu adversário não ataca você, aquela é a única forma, basicamente a única forma de você jogar com meia sendo volante com Ortiz. Um meia que toma cartão amarelo toda vez que joga. E não foi, eu brinco isso, mas eu acho curioso mesmo. Ortiz toma amarelo basicamente todas as vezes, aí no dia que ele joga de volante ele não toma amarelo, porque simplesmente não tinha ninguém para ele fazer falta. O adversário não chegava até ele. Mas o Santa Cruz, independentemente do nível da diferença técnica, o Santa Cruz irá chegar, porque o estilo de jogo do time que ele demonstrou até agora não é aquele do Ferroviário. Então o esporte precisa ter algum jogador marcador. E se o único que teve até agora, e tem aparecido bem, ter sido Zé Lucas, eu acho que tem que ser Zé Lucas. Mais do que Adriel, acho que o Zé Lucas jogou melhor do que Adriel. A Ju não foi testado como volante, a Ju meio que jogou um pedaço de uma partida e hoje foi mais jogou central, né? Não, que era para mim a outra opção. Não, foi o que eu acabei de dizer, um pedacinho contra o central, testado mesmo. Contra o central e hoje foi de zagueiro. Quem realmente foi testado como volante e não entrou depois foi Zé Lucas. E nessa função, Ortiz não faz o que ele faz, Fabrício Domingos não é esse jogador.
Então, eu acho que tem que ser Zé Lucas e a não utilização dele, para mim, hoje, depois das partidas que ele vem fazendo, eu não consigo ver outra explicação para que não tenha sido essa. E supondo que tenha que ir para um plano B, Fred, aí vai de Adriano. Eu acho que tem que ter um volante. Assim, Para mim, o plano B. Meu plano B é a Ju. Meu plano B é a Ju. Meu plano B é a Ju também. O Até plano porque B é mais rodado. Tem mais. Que seja a Ju, mas é um volante, não é Ortiz. O que eu quis dizer é o seguinte: não é Ortiz. Não é Fabrício Domingues. Não, assim, não é um jogador que a característica é completamente diferente do que o Sport precisa. Precisa de alguém, de um ladrão de bola, de um cara que guarda mais a posição, de um cara de um marcador, enfim. Que entenda a posição, Cássio. Que primeiro entenda volante, a posição, exatamente. É uma posição não que dá você para jogar um precisa clássico entender. sem essa É peça. posicionamento. É E posicionamento. muito menos, a gente tá falando clássico, mas muito menos contra o Fortaleza, sem um volante. Exato. Aí vai com o menino de 16 anos. Aí chega a ser uma piada, na verdade. O pesadelo é com Fortaleza, porque com Santa, com todo respeito, dá pra você tentar encaixar o jogo. Eu acho que dá pra encaixar o jogo nos dois, mas é um risco que você Mas corre, com Cauê, Fortaleza, assim, O Fortaleza é muito É um risco enorme da fragilidade gritar. Porque o menino, de você por ser mais que surrado de novo. Exato. Ser De surrado novo. Porque o menino, por mais que seja, que tenha qualidade, que a gente já viu que tem, mas é a imaturidade própria da idade, pô, de posicionamento, de tudo, pô, de encaixe no time, físico. Ele não é um menino fisicamente grande que você olha assim, pô, esse menino vai conseguir. Até nisso. Não é assim. Ele pode se tornar um grande jogador e pode se tornar um grande jogador já neste ano. Mas para este jogo, já com Fortaleza, é um risco. Vai ser Pra uma ele e pro escadinha, né? esporte. Vamos ver E como vai ele se ter que comporta ser. no Arruda. Do que sair do Arruda vai se reanalisar se ele vai pro jogo de maior nível técnico contra o Fortaleza ou não, tá? Já que a gente entrou nesse assunto, Márcio, 11h38 teve um superchat de Vitor Montes, tá? E eu queria que esse superchat, se a gente pudesse trazer para a tela aqui agora, tá? 11h28, Vitor Montes, ele pergunta o seguinte: boa noite, bancada. Grande abraço, Vitor. Como vocês acham que Pepa vai escalar esse time pro sábado? E como a gente escalaria? Então, eu vou compondo o que eu acho. Se vocês discordarem, vocês vão dizendo, tá? Pode tirar aqui da tela, Márcio, para que Cauê apareça claramente. Kaique França, Matheus Alexandre. Foi informado que Thierry vai pro jogo, então Thierry, Chico e Igor Cariús. Zé Lucas, Fabrício Domingues, Lucas Lima, Gustavo Maia, Barleta e Paciência. Eu acho que esse é o time titular do Sport. Eu iria de nesse Tito momento. Ortiz no lugar de Barleta. Tite Ortiz no lugar de Barleta. Eu acho que Barleta foi muito fominha hoje, mas ele tá muito leve em campo, meu irmão. Assim. Eu iria de Tito Ortiz para Lucas Lima jogar pela direita. Pra jogar na dele, não centralizado. A ideia de Cauê não é ruim também, não, porque Barleta tá entrando, como eu falei, pode ser um jogador de segundo tempo assim muito bom, mas eu acho que é mais jogador que Ortiz. Eu acho também. E é detalhe, viu? Pelo que Lobato mostrou. Não, se tu tirar, exatamente, tu falasse isso, tu botou Lobato no banco aí, né? Mas Sim. ele é banco, né? Mas ele é veja, banco. são as Porra, escolhas. eu não sei se diferentes. Veja só. Ele é o que eu falei, é o jogador que O melhor cara tá jogou aproveitando. bem contra o Central, jogou bem esse contra o Jaguar. Ele tá aproveitando, eu até tive esse debate hoje na ilha. Todo mundo, não, tu é louco, não sei o que, Rio, mas o cara vai se viabilizando. Agora, Mas eu prefiro Barleta do que Lobato. eu dito também isso. prefiro entrar com Barleta e deixar Lobato como opção pro segundo tempo. Então, mas eu quis citar Lobato, Cauê, porque eu ainda pensei em Lobato antes de pensar em Tite Ortiz. Agora, detalhe, Tite Ortiz foi titular. Acho que Tito Ortiz é quem vai ajudar mais a compor esse meio de campo aí. Foi como volante, Sobretudo Fred. pela Sim, fragilidade. não, mas foi em Caruaru também. Sobretudo pela fragilidade de recomposição. Eu acho que Tito Ortiz é importante neste sentido, dele jogar centralizado para ajudar de alguma maneira nessa linha central, fechar esse meio campo aí nesse meio central aí. Eu iria de olhos fechados, eu não tenho nem dúvida.
Agora, poderia até ficar. Minha dúvida é entre Barleta e Gustavo Maia. E eu vou pro Gustavo Maia, porque eu acho que Gustavo Maia tá dando mais movimentação. Porque eu acho que o jogo do Santa vai ser aquele jogo que fez contra o Náutico. Vai ser um jogo de muita marcação, de tentar fazer muito bloqueio, muita muralha, de tentar criar uma muralha na saída do Sport, assim. Então, até nisso eu estou pensando nas peças que poderiam, de alguma maneira, Gustavo Maia tá girando mais do que Barleta. Não é que Barleta seja estático, mas que Gustavo Maia tá no momento de entregar mais essa movimentação. E outra, tem que pensar que o banco existe também para isso. Ó, pô, ter Barleta também no segundo tempo é importante para pegar também o time cansado, para jogar, talvez ele naquela posição de ponta direita cortando para dentro, ou se o Santa tiver mais fragilizado no seu lado direito de defesa, jogar a Barleta lá para fazer um ponto esquerdo em cima lá aberto. Mas inicialmente eu ia com isso, eu ia com Tite Ortiz centralizado, Lucas Lima na direita, Paciência e Gustavo Maia. Eu não acho impossível não, viu, Cauê, que a sua escalação ela acabe se tornando a escalação da equipe. Mas e não confesso... até assim, explicando também aí pessoal do chat, não é que tu acha que Barleta é pior do que... Não, eu tô indo por encaixes, eu tô indo por uma linha de raciocínio de jogo. Pelo contrário até, eu acho que o Sport, para este ano, é porque a gente se apega muito a querer definir 11. E a gente acha lindo a Europa, acha lindo o que o Fortaleza está fazendo, aí quando vai falar do Sport não quer fazer. Eu acho importante esse olhar de que vamos jogo a jogo. Qual é o melhor encaixe? Qual é o melhor... E é por isso que eu estou nessas peças. Não é achar que a Barleta é inferior a Tite Ortiz. Não, não tem como. Não é isso. Eu acho que a gente vai ver muito isso na Série A. Muito isso na Série A. Muito, muito. Sport com 3 volantes ou volantes estendidos, que a gente pode chamar Tite Ortiz e Fabrício de volantes estendidos. Sim. Eu acho que vai ser uma constante, viu? Na Série A, tá? Parte dos jogos isso vai ser bem evidente. Inclusive, Atencio é um jogador que também é dessa linha, né? Um volante meia ali. Sim, sim. É mais um jogador para essa... E outra, Tite Ortiz, com paciência, vai crescer, viu? Pode ter certeza. Porque Tite Ortiz trabalha muito bola de primeira. E sofria com centroavante. Então, eu acho que vai ajudar muito ele. Então, Márcio, eu queria que a partir de agora a gente fosse para as análises individuais e se a partir delas, né, a gente trouxesse nossa última análise do jogo e também respondesse alguns superchats. Antes, eu queria responder o superchat de Edmiel Leandro, que chegou às 23h13, perguntando se não daria para compor o meio com Aju e Zé Lucas. Tá? Eu acho que não tem como colocar os dois, porque aí você vai tirar muita gente, você vai tirar mais um da frente. E a gente já está com a dificuldade aqui de Tite Ortiz, entre Barleta, o Lobato indo bem. Então, assim, não dá para pensar em Aju e Zé Lucas juntos, começando um jogo, pelo menos não esse jogo contra o Santa Cruz, e imagino que também não contra o Fortaleza, porque existe uma demanda necessária de você ou coloca Tite Ortiz, ou coloca Barleta, tá? Ou coloca Lobato. O Sport tem muito mais qualidade na frente para perder uma vaga para fazer essa dupla Aju e Zé Lucas. Imagino que seja isso, né, Cauê? Não tem muito como já começar. Eu acho que para este jogo do Santa, não. Mas para o jogo com Fortaleza, eu não descartaria, não, viu? Mas o jogo do Santa, para mim, é onde vão ter as respostas. Se os encaixes. Porque aí seria, vê só, Cauê, mas aí seria Zé Lucas, Aju e Fabrício. Aí. Você mas não poderia não ser também. Fabrício, né? Poderia não ser mas Fabrício. Aí não sai, não. Mas aí não sai, não. Aí não vai perder a vaga para Poderia não ser. Mas eu acho que é a se pensar, sobretudo, para
durante o jogo. Eu acho que menos para começar. Mas para necessidade de jogo, Sim. se algo não der certo, se tiver tomando, eu não digo nem vareio de bola no sentido de goleada e tal, mas não tá encaixando, precisa mudar antes que colapse. Eu acho que é algo que precisa ser treinado. Eu acho que é essa formação. Com os Jogou no dois, finalzinho do jogo contra o Central, né? Isso. Precisa ser observada. Precisa que Pepa treine. Se ele vai utilizar, se vai ser necessário utilizar, aí é outra coisa. Mas ele precisa ter isso como se fosse a cartinha na manga. Eu não estou conseguindo segurar os caras. Eu vou precisar acionar essa dupla aí. O problema é que é muito verde, né? Assim, eu sei que às vezes você tem que recorrer e tem que confiar na base. E o Sport já fez isso algumas vezes, ano passado com Pedro Lima. Vai fazer de novo agora com Zé Lucas, mas aí eu já acho muito, tá? Agora sim a gente vai começar as análises individuais e eu peço para que Márcio traga para a tela todos os superchats sobre Gonçalo Paciência, tá? Um jogador que a gente já falou muito na abertura e que por isso eu imagino que tanto Cássio quanto Cauê definam como jogou muito bem e como o melhor em campo, tá? Sem direito a segundo lugar. O próximo é o terceiro. Foi muito à frente. Então, Márcio, já pode abrir aí os trabalhos com Paciência como o melhor, como jogou muito bem e também levando a barrinha de melhor em campo, tá? Aí você pode descer um pouquinho aí, Gustavo Coutinho. E aí agora eu vou ler as mensagens, né? Que chegaram muitas mensagens sobre Gonçalo Paciência, porque se for Gonzalo valoriza muito. Viana, o Sport tem 2 centroavantes, Paciência e Estresse. Tá? Paciência e agonia. Pra mim é paciência e agonia. Paciência e agonia. Paciência e agonia. Essa foi boa, paciência e estresse. Pedro Fernandes. As saídas de Chico, Paciência e Lucas Lima. Parecia que Pepa tinha tirado meio time, mas é o jogo, o roteiro muda muito, né? Você não vai se desgastar. Quando Analisar aceleraram tipo um pouquinho, jogo, Fred, quando aceleraram um pouquinho, quando ali tem uma faixa ali de 10 a 20 minutos do segundo tempo, que acelerou, foi umas 3 bolas pra fazer. Foi bola rapidinho, na trave, 2 defesas do bola goleiro. na trave, foi. Bastou um pouquinho, pô. Mostrou que não era simplesmente pela questão das peças, não. Era de terminando baixando mesmo. E até orientação mesmo, pra você não se desgastar de graça. Né? Isso. Mais um superchat. Isso aqui. Diego Medeiros. Paciência foi o craque, mas Lucas Lima foi fundamental. Sim, Lucas Lima foi fundamental, tá? E se já quiser colocar, pra mim jogou bem. Eu iria ou muito bem pra Lucas Lima. Bem ou muito bem? Acho que bem. Eu acho que foi muito bem, viu? Acho que ele jogou muito bem. Teve uma clareza, Pode colocar muito bem. Eu vou de muito bem, viu? Eu acho que eu vi outros destaques. Não acho que ele talvez Lucas Lima jogou no nível que ele vem jogando no esporte, talvez até nisso cabe você pesando um pouco a mão na análise dessa, porque o cara fez o que ele costuma fazer. Essa passagem do Lucas Lima está muito boa no esporte, desde o ano passado. Mas ponderando isso, talvez tenha sido muito bem. Ele centralizado aí, Fred, porque eu acho que as melhores partidas dele pelo esporte era sempre quando ele estava atuando mais pela direita, puxando, sim, né? Sim. Eu acho que foi uma das boas atuações dele, lógico, sempre reforçando o adversário. Mas foi uma das boas atuações dele jogando centralizado. Mas aí eu vou para um ponto, viu, Cauê, que tem me chamado a atenção, eu até destaquei isso lá no jogo, conversando com o pessoal, que é o seguinte: com Gustavo Maia e Lobato, tem sido recorrente um dos dois cair pro meio, tá? E esse ataque tem flutuado em alguns momentos, tá?
tem sido recorrente. Inclusive, quando o Lucas Lima sai, quem vai fazer o meio é Lobato. É Lobato, é. Então, assim, tem acontecido essa troca, e essa troca permite que Lucas Lima jogue tanto caindo pela direita, e hoje, inclusive, caiu até pela esquerda. A gente viu bolas que Lucas Lima entrou ali pela esquerda, tá? E essa flutuação tem sido muito importante. E, repito, teve uma entrevista que Pepa deu no começo do ano, acho que foi para Beto Lago, não tenho certeza, mas acho que foi para Beto Lago, que ele explicou. A entrevista passou meio despercebida assim, mas ele explicou de forma muito clara como ele pensa o esporte. Sim. E ele explicou a Que partir é a espinha dorsal do central, né? Ele desenhou 4 peças que ele considera a espinha dorsal. Os 2 zagueiros, o centroavante e o primeiro volante, que ainda existe nesse momento. Tá? Ele desenhou esses 4 jogadores e montou uma espécie de 2 triângulos. Tá? Em que volante ou segundo homem de meio de campo, ponta e meia, tá? E do outro lado, segundo homem de meio de campo, ponta e meia. Ou seja, ele desenha uma flutuação. E aí ele fala, os 4 da estrutura fixa, como diz o nome, ficam mais fixos, e o resto é circulando. Flutua. Tá? E a gente. Aquilo que ele falou para Beto Lago, ele tem tentado aplicar dentro de campo. Tá? Então a gente tem visto uma flutuação muito grande, inclusive de lados. Eu dou aqui um exemplo. No jogo contra o Ferroviário, eu perdi os 10 primeiros minutos daquele jogo. Eu comecei a assistir o jogo, eu demorei a descobrir entender a posição, né, da turma. Quem estava jogando pela esquerda. Eu demorei a identificar Gustavo Maia em campo. Eu demorei a identificar. Porque Gustavo Maia fica fazendo um ponta e um central. É isso. Eu demorei, porque eu olhava, não tinha o ponta, eu olhava, não tinha o ponta, eu olhava, não tinha o ponta. Eu até falei, o momento que eu achei ele foi uma recomposição que ele fez. Sim. Ele fez a recomposição, ganhou a bola, e aí o narrador citou o nome dele, tá? Então ali me chamou a atenção. E isso, Fred, dentro desse elenco, essas peças que o Sport tem, ajuda muito ao que Pepa está enxergando, porque Lucas Lima faz essas funções de trás, as 3 de trás do 9, e até, se necessário, pisar um pouquinho mais atrás, como se fosse aquele segundo volante que vem pegar, o Alan Ruiz, lembrando um pouco Alan Ruiz. Sim. Atêncio faz isso, de fazer essas 3 funções, 4 funções. Aí, Johan também, talvez com menos qualidade, mas sabe fazer essa posição, sabe fazer esse pêndulo atrás do 9 e essa pisadinha um pouco mais atrás, de vir pegar a bola. Dos que jogam mais ponta à frente, Barleta sabe jogar nas 2 pontas e também sabe flutuar para o meio, de fazer um falso 10 e um falso 9 muitas vezes ali também. Gustavo Maia faz a ponta esquerda e também faz essa centralização, e se precisar vai para a ponta direita, apesar de não tanto. Leno Lobato faz todas ali, inclusive a 9. Talvez o mais estático, Carlos Alberto, que é o outro, faz também as 3, só que as 3 mais de frente, né? As 2 pontas e o centroavante. Talvez o mais que tenha uma dificuldade maior, mas que também tem essa flutuação, é Romarinho. Isso. Mas consegue. Se precisar, consegue. Consegue. Márcio, acabou de chegar um superchat que é justamente dentro desse assunto, né? Que é o superchat que chegou de André Luiz Araújo, né, que ele fala justamente daquela entrevista que eu citei, né? André diz, Fred, ele falou que nas laterais flutuam ponta, meia e laterais. Foi exatamente o que eu trouxe, né?
Então, Márcio, imagino que ainda tenham mensagens sobre paciência que eu não li, né? Pedro Fernandes, grande abraço, Pedro. Paciência nas primeiras ações do Sport deu uma assistência para o arremate que quase foi gol, e na segunda já foi gol de Lene. O cara é um pivô de muita qualidade, fez isso muitas vezes no jogo. E eu vou lembrar aqui, Pedro, que no gol de Matheus Alexandre contra o Ferroviário, a briga dele pela bola na área resulta no É o gol, que tá? sobra. Exatamente. Se não tem ele brigando ali, aquela bola não sobrava para Matheus Alexandre. Então, ele tem feito bem esse papel de pivô, de centroavante, de brigador ali na frente. Mais superchats sobre paciência. De novo, né, Pedro? Primeiro dízimo do ano. Assim como foi meu primeiro jogo do ano, foi também o primeiro que eu fui pra ilha, Pedro. Deu gosto de ver o Sport hoje, ao menos no primeiro tempo. Segundo tempo parecia que o sub-20 inteiro estava jogando, né? E aí ele reforça que paciência é muito jogador, tá? Vamos lá, mais superchats, se tivermos sobre paciência. Tá? E Leão Cansado, sempre aqui com a gente. O que mais gostei hoje foi o gol de Coutinho. Volta um pouco a confiança, não acomoda a paciência e faz Pablo chegar com fome de bola. Essa terceira parte aí... Na verdade, eu só concordo com a primeira. Eu acho mas que o Sport sai ganhando muito com isso eu concordo. Que tem quanto mais jogadores rendendo, melhor, né? Na verdade, eu gostei com a primeira sentença, o primeiro trecho daquela frase. E com a última frase, né? Porque ele colocou ele dá confiança com a Coutinho, não acomoda paciência e ainda bota uma pressão em Pablo. Eu acho que só a primeira parte funciona. Não, dá uma injeção de confiança em Coutinho e depois a frase seguinte também eu concordo com Leão Cansado. Tem mais algum superchat sobre paciência? Eu acho que não, né, Márcio? Então, até porque já foi muito citado, eu acho que é hora da gente analisar Gustavo Coutinho, né, que jogou o segundo tempo, fez o gol, tá, mas perdeu outras chances e não sei como vocês vão aí na análise dele, tá? Mas para mim é de razoável. Pequeno Couto? Jogou mal. Pequeno Couto. Razoável, né? Dá uma chance. Exato. O gol ali, para tentar recuperar essa moral, a torcida dando apoio, eu também vou nesse razoável, mas 2 jogos grandes aí para ele, quem sabe, fazer um gol e aí sim, né, reconstruir a confiança e garantir uma permanência na equipe por mais tempo, né? Porque, queira ou não, com a chegada de Pablo, ele fica numa situação ali que aberto, né, para o mercado. Eu não acho que hoje Coutinho esteja fechado para o mercado, tá? Então, a gente já analisou ali personagens fundamentais do jogo e agora eu vou retomar a partir do goleiro e aí a gente vai, né, posição por posição. E sobre o goleiro, é disparado a maior falha da noite, né? Uma bola no meio da barra. Fez uma curva. Distante demais. No meio da barra. Não tem muito o que dizer não, meu irmão. Assim, falhou feio. Lembrou o gol que Denis tomou de Giancarlo contra o Ceará. De falta ali, 2023, reta final da Série B. Giancarlo bate uma falta no meio da barra e Denis consegue levar o gol. Falha muito grave de Kaique França. Agora, é um jogo traiçoeiro, né? A bola não chega, o cara não tá aquecido. E sendo falha, meu irmão, ainda bem que essa falha veio hoje. E sejamos justos, dos 30 e pouco do primeiro tempo pra frente, quando o Jaguar atacava, ninguém marcava. Tava numa... Como que diz assim, ó? Toma a bola aí que a gente quer atacar. Teve bola assim, passava pro Fabrício. Fabrício não esticava nem o pé, tá? Adriel se esforçava, mas sozinho. Os laterais não marcavam. De Plácido olhava, Cariús olhava assim. Esse gol é um pouco retrato disso, né?
Pedro Sim. Michael vem arrastando a bola, ninguém bota um pé, ninguém chega perto, todo mundo só acompanha, a bola vai no meio do gol. Agora, nada disso tira o erro de Kaique França, tá? Então, com esse grave erro, que avaliação a gente faz para Kaique, tá? Mal ou muito mal? Muito mal. Acho Muito uma mal, falha muito mal. muito grave. É, Foi muito grosseira a eu também falha. acho. Eu também acho. Muito grosseira. Uma das maiores dele no esporte, talvez, tá? Sim. Ele não é o goleiro de muitas falhas, não. Muito bem na reposição hoje com a mão. Muito bem. Achou Gustavo Maia várias vezes, assim. O encaixe ele e Gustavo Maia nessa saída de bola me chamou a atenção. Várias vezes. Ele recuperava a bola, já acionava Gustavo Maia muito rápido. Parece que já é treinado, Fred. Parece que já É. tá treinado diante do estilo de Gustavo Maia, de ser esse motorzinho de velocidade. É. Cauê, você já fez elogios, tá? Queria tua avaliação de Aju. Achei o elogio um pouquinho. Bem. Foi bom. Não boto muito bom, não. Bom. Eu gostei. Foi bom. Tá. Eu iria de razoável, tá? Porque eu acho que a defesa como um todo foi muito pouco exigida. Entendo o que Cauê falou, né, sobre Aleph Pitbull. Agora, quando o Cauê falou que Aleph Pitbull tá dando dor de Aju, em peso também, né, jovem? Sim, também. Tá mais pra mim do que pra Sim. Hulk. Ele tá mais pra mim do que pra Hulk, viu? Tá gordinho, tá. Não, pô, mas por isso que eu coloquei, que não era nem na velocidade, ganhar na velocidade, porque aí não vai ganhar nunca. Pô, chegar a bola em Aleph Pitbull, ele pisar na bola, pro cara tirar ele de costa é difícil, dá trabalho, viu? Porque tá grande. Só que ele não vai dar giro, né? Ele não dá giro, ele vai ser lento pra passar. Então, Márcio, pode colocar aí o jogou bem, tá? O nosso tradicional verde musgo aí pra Aju. E é impressionante como a torcida gosta dele. Aju é um cara que teve problemas que costumam queimar jogador ad eterno, tá? Com a torcida. Não Ou é seja, muito no comum estádio foi perdão. perdoado. No estádio sentisse o perdão da turma. Na rede social eu sempre senti. E no estádio total, assim. Cauê, ele é muito. Veja só. A imagem que ele deixou daquela Copa São Paulo. Não, ali foi muito boa, pô. Ali foi muito Ele jogou boa. demais ali. Aquela imagem que ele deixou consegue esticar a corda dele, passar por toda a fase distante do esporte, emprestado, e esse retorno. Ele tem muito apoio. Tá? Ele tem muito apoio das redes sociais, mas das arquibancadas também. E assim, é um cara que você consegue enxergar, porque Eu gosto nem muito todo dele. jogador da base você consegue enxergar que às vezes o cara é um grande jogador da base, mas nem sempre você consegue enxergar que ele vai entregar no profissional. A Ju você consegue, porque ele é muito calmo e ele confia na técnica dele. Ele não tem medo de usar o recurso técnico dele. Às vezes ele sai jogando, dribla 1, dribla 2 e ele não tem medo de fazer isso. Às vezes o centroavante adversário vem apertar a marcação nele, ele não é impaciente. Ele domina a bola com calma, toca de lado e sai jogando com tranquilidade. É só tá? você ver Então, como foi Adriel hoje, Fred. Não é uma partida trágica de Adriel, mas você Não, viu não. a insegurança, você sim, sentiu, sim. você sentiu a diferença. Já a Ju, você consegue ter confiança porque você sabe que parece que o menino já é maduro ao ponto Naquele de... debate que a gente teve, por exemplo, vocês falaram, eu não estiquei, mas minhas opções de volante em ordem são Zé Lucas, Aju, mas meu terceiro é Tite Ortiz mesmo, tá? Não seria Adriel. Que Cássio chegou a dizer, Também não, não, se não for tem que ser Adriel. Não. Eu não iria Aí com é Adriel, Tite não. Pra Ortiz. mim, Adriel não tem como jogar os dois jogos. Muito Eu prefiro verde. Tite Ortiz. Mas vamos pra Chico? Razoável, né? Razoável, não teve nada... E Renzo também, né? Também. Também. Aqui agora a gente chega no jogador que pra mim é chave nesse momento da temporada. Porque nós desenhávamos o esporte começando o ano com o Di Plácido como titular. Ele aparentemente cai
para terceiro na disputa pela lateral direita, quando Hereda inicia o jogo diante do Ferroviário. Mas Hereda não vai bem, Matheus Alexandre entra e ganha posição automaticamente, e numa dúvida que Matheus Alexandre é titular. E eu estava esperando uma partida de Plácido, para de Plácido começar a reagir nessa disputa. Tá? Eu não achei uma partida ruim de Plácido. Mas eu acho que ele tinha chance de sobrar em campo. Tá devendo. Ofensivamente, sobretudo. Tá devendo, Fred. E eu acho que não sobrou, né? Isso, é como se fosse assim. Quando você olha para Di Plácido, você espera mais. Você pede mais dele. E aí, nesse pedir mais, nesse achar que pode dar mais, não tá dando. Tá faltando. A partida não foi ruim. Mas poderia hoje, com o espaço que se tinha ali na direita, tanto que quando ele chegou ali na direita, em alguns momentos ele foi importante. Mas parece que ainda não tá no encaixe, parece que fisicamente ainda não tava aquele cara, tanto que ele tentou driblar uma vez aquele Luciano Graffiti, ele não conseguiu. Ele botou na frente, o Luciano Graffiti botou o corpo, conseguiu ganhar para ele. Porra, não tá conseguindo dar teoricamente, um drible fácil de velocidade, mas ainda está muito aquém do que ele poderia, sobretudo para quem era para ser o titular, né? Exatamente. Razoável? Eu diria razoável. Cássio? Razoável. De Plácido, até mesmo na Série B foi útil e tal, mas eu acho que ele nunca explodiu, sabe? Assim, nunca teve... Não fez uma partida boa, eu acho. Não fez uma partida boa, assim, de você... Só a partida do jogo do Ceará. Ele entrou muito bem. E até ajuda a ganhar o jogo, que ele que dá a bola do gol. Né? Mas ele não teve... São 15 minutos ali. 15, 20 minutos. É isso que eu tô falando, uma partida. Ainda falta isso a ele. Cariús. Gostei da partida de Cariús. Eu acho que foi razoável. Do mesmo jeito. Pode até ser dentro do razoável, mas... Foi do razoável para bem. Exatamente. Para mim, de Cariús foi de razoável para bem. Participou bem ofensivamente. Chegou muito mais do que de Plácido. É isso que eu pontuo, sabe? Eu achava que de Plácido ia estar chegando ali na direita o tempo inteiro. Voando, exato. Pronto. Porque era um jogo para ele fazer isso. Concorda? Era um jogo para ele fazer isso. E entrou pouco. Tudo bem que Fabrício cai pela direita, Lobato cai pela direita, Lucas Lima cai pela direita, e às vezes não tem nem muito espaço para o lateral cair. Enquanto na esquerda, Gustavo Maia centraliza muito, né? Gustavo Maia começa a fazer com Cariús um pouquinho do que Juba fazia, né? Gustavo Maia vem pro meio e Cariús chega o tempo todo. Tá? Mas eu acho que pode ficar com razoável, mas para mim é um razoável para bom. Tá? Diferente de Plácido, que eu achei um razoável, bem razoável. Tá? Então a gente fica ali com razoável para Cariús, mas eu acho que ele foi bem no jogo, assim como um todo. Tá? Adriel, que já foi citado aqui. Razoável. Razoável. No máximo. É isso que eu tô dizendo. Tem uma diferença do razoável de Cariús e o razoável de Adriel. O razoável de Adriel é um razoável para baixo. É um razoável na boa vontade, para não querer queimar o menino, por entender, de alguma maneira, a fogueira de estar entrando ali sem tantas peças de marcação, mas tava meio perdidinho, assim, tava nervoso, fazendo muita falta besta, muita falta besta. Fabrício Domingues. Eu gostei. Para mim, razoável. Eu gostei. Tem hora que acaba o gás, mas assim, é participativo demais, pô. Se tem um jogador desse no time é muito. Não, entrou fazendo um facão ali pela esquerda, que o Lucas Lima lançou pra ele, quase só de cabeça. Foi adicionado, é muito importante. Eu tava no estádio, né, Cauê? Eu achei que tinha sido Gustavo Maia. Quando eu vi o replay da televisão, eu disse, caralho, ele estava caindo pela esquerda. Pois é, de puta esquerda, pô. É importante ter uma figura assim. Fez uma boa jogada por dentro, ali pela direita, vindo de ponta. Mas eu acho que ele largou o jogo muito cedo.
Tem uma jogada com 30 e poucos minutos do Eu acho que ele tempo tava já não tá morto. mais acompanhando. Eu acho que ele tava Exatamente. morto, Exatamente. morto, Eu não entendi morto. por que demorou tanto a tirar ele. Ele teve uma hora que ele olhou porque ele tava se arrastando. Veja Na só, dos transmissão 35, mostrou, pô. Na transmissão mostrou ele, assim, deu pena. Disse, meu amigo, não vai tirar o homem, não. O homem tá morto. Exatamente, morto. pô. Então acho que é no máximo aí razoável. É o razoável para bem, porque ele ajuda, né? Ele faz parte, veja só, ele é um dos personagens dos 35 minutos avassaladores do Sport. Ele é um Sim. personagem. Ele é um personagem. Que não deixa a turma respirar, pô. Isso. Total. Ele é um personagem. Total, desse começo. Mas fica como razoável, tá? E aí, Cássio, seu queridinho de... Rapidinho, Dedé a gente deixa sem avaliação, né? Muito num jogo já jogado, né? Entrou no jogo já jogado. Cássio, seu queridinho, Gustavo Maia. Porra, bem, na verdade vocês têm que votar primeiro, assim, para saber se eu tô curioso para saber o que é que vocês acharam. Eu iria de muito bem. Veja, no meu blog ele foi um dos melhores. Você sempre traga Pra mim para é cá, o segundo melhor. Paciência, Lobato, Maia e Aju. Não, pra mim, Pra Lucas mim era Lima Paciência, Maia Lucas Lima muito bem também, é o que eu falei, eu já expliquei e pro Lucas Lobato. Lima. Acho que ele foi ele é tão no nível dele que você acaba esquecendo, sabe, de citar. Mas foi, obviamente, Lucas Lima foi muito bem também. Meu trio da frente eram os três do pódio. Certo. Então vocês dão muito bem para Gustavo Maia, né? Sim. Sim. Eu só daria bem. Eu só daria bem. Mas, ok. Nada contra, não. Mas detalhe, eu daria bem concordando com o que vocês trouxeram sobre ele, tá? Mas pra mim faltou, assim, o gol, o passe pro gol, sabe? Faltou O gol de o bicicleta. laço. Aquele gol de Deu bicicleta. a bicicleta. Ele perde o gol depois da bicicleta, né? Pra mim faltou o laço. Perdeu muito gol. Perdeu uns 4, 5 gols assim, ele e o goleiro. Tá? Então, pra mim, faltou o laço da atuação. Ele é atacante, precisava ter deixado um gol hoje pra sair com muito bem. Tá? Por isso que eu não vou ali. Meu irmão, ele deu muito. O Sport não teve 31 finalizações. Ele tem muita importância para um volume ofensivo desse tamanho. Tem e muita, você mesmo falou que esse número era mais importante que o placar. Você disse logo no começo. Eu sei disso. Então, considerando isso, e eu acho que você está certo, mas só lembrando que você mesmo disse, eu acho que Gustavo Maia tem um papel muito importante para esse número. Assim, o cara dá muito jogo. É muito volume ofensivo que o bicho dá, pô. Muito. Lene Lobato. Não, rapidinho. Desculpa. Um segundinho antes de Lene Lobato. Netinho Batista, 1117, superchat. Tá? Sobre Gustavo Maia. A gente tem alguns superchats sobre Gustavo Maia. Vamos ler aqui nesse momento. Primeiramente, parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado, Netinho. Obrigado pela força. Hoje gostei muito da atuação de Gustavo Maia. Domínio e distribuição de bola muito bons. É isso, né? Isso. De acordo, né? Márcio, mais algum citando Gustavo Maia? Acho que não, né? Acho que só tinha esse em relação a Gustavo Maia. Vamos então para Lobato, tá? Qual a avaliação do Lobato? Aprendeu o caminho da barra, né? Sim, agora depois de Caruaru, a bússola tá certa agora. Ajustou. Aprendeu o caminho e assim abre a contagem para vitória num belíssimo inteligente chute, também, né? pô. Não, tá aproveitando um cara inteligente, muito, pô. Tá aproveitando. Muito. Eu acho que ele e Gustavo Maia estão aproveitando. Pra ganhar confiança. E ganhar confiança, que a gente sabe que é qualquer coisa na vida. Não é só futebol, não. Você precisa de confiança. E tá aproveitando justamente diante de adversários mais palpáveis para você conseguir ganhar confiança ter confiança nas suas execuções, no próprio taco. Porque aquela reta final dele de Brasileiro de Série B ele já foi muito importante. Ajudou muito ali. Mas sempre freava na questão da finalização. Mas era um cara que já demonstrava participação, inteligência em abrir espaço, em receber as bolas. Não pipocou, que foi uma coisa que a gente falou muito naquela reta final. Ele não pipocou. Então, um cara que não se esconde. E agora tá o que
que atrapalhava muito ele na avaliação final, que era o arremate. Por ser atacante, você tem que cobrar. Tem chance dele ter ganho essa posição? Eu Pra ainda acho que Barleta. não, mas... Não, para Barleta não. Mas tá na briga. Mas acho que não. Acho que Barleta até em jogador... É um jogador Não, mais eu acho o pronto. Barleta melhor que ele. É. E mais Mas pronto na cabeça também. de Pepa, tem chance. Eu não perguntei. Veja só. Ah, na Tem cabeça chance de dele ter Pepa. ganho a posição, de ter ganho a acho que posição não. nesse momento. Acho que não. Ele foi o titular contra a primeira na reta final da Série B, foi o titular na estreia contra o Ferroviário, Lobato entrou no segundo tempo. Ele não... Barleta, que entrou muito bem contra o Central em Caruaru, começa no banco, sendo poupado pelo campo, como o Paciência também tinha sido, como outros jogadores tinham sido. E hoje eu acho que é a oportunidade que estava ali para Lobato continuar aproveitando, mas eu não acho que estava... Eu acho que ele está aproveitando bastante, ele e Gustavo Maia. Isso. Mas E isso Barleta acho que tá não sendo é um guardado sinônimo pra de que esses ele está... jogos. Isso, que ele não está tirando... Ele não... Exatamente, cara. Eu não acho que isso colocou em dúvida, creio, a presença de Barleta como titular nos 2 próximos jogos, que são jogos assim mais cascudos que o Sport teve até agora, com nível diferente, naturalmente, mas com que o Sport teve até agora nesse início de temporada. O que eu tô Superchat de achando, Rodrigo Fred, Rabelo. o que Fala, eu tô Cadu. achando é que Pepa tá tentando, sobretudo essas principais peças do elenco, Lucas Lima, Fabrício, Barleto, os caras que eram, vamos dizer, de confiança, que foram os caras super importantes no acesso. Que ao mesmo tempo que ele tenta segurar um pouco, mas ele tenta botar os caras para jogar, para ter a sequência, o ritmo. Então hoje, como o Lucas Lima tinha tido a questão não da lesão, mas das dores que sofreu no jogo anterior e não pôde jogar, Levou uma pancada forte, né? a pancada, Levou uma pancadona, né? talvez hoje ele quis dar esse tempo a mais como titular, para que ele tivesse ritmo, para que Sim, ele eu achei que ganhasse foi isso. ritmo. Eu achei que ele e Fabrício foi isso. Não chegasse em ritmo no sábado. Barleta já tá entrando como reserva nos últimos jogos, mas ele tá dando tempo para Barleta jogar, porque ele sabe que Barleta pode ser o titular nesses jogos da frente aí. Pode ser titular contra o Santa Cruz. Pode ser titular contra o Fortaleza. Pode ser titular nos 2 jogos. Nessa linha de pensamento de Pepa, de estar dando minutagem para ter uma sequência e minimamente ter cancha e sem desgastar fisicamente os caras. Aqui no chat, muita gente abriu, tá? Um pouco para essa possibilidade de Lobato estar ganhando a posição. Eu vou até. Biagio Chiapeta escreveu aqui no chat algo que é mais ou menos o que eu tenho achado. Maia e Lobato dão outra rotação ao time, tá? Nem foi essa mensagem aí. Soltam muita bola, Fred. Soltam a bola. É isso. Maia e Lobato estão dando uma rotação muito, muito acelerada ao time. E eu concordo, tá? E Rodrigo Rabelo, aqui no Superchat, tá? Às 11h27, às 11h37, Maia e Lobato estão encarando como a chance deles. Isso está muito claro, né? Os dois estão jogando as partidas Eu estou falando há a alguns 200 dias. por aí. hora. Então, assim, não é na descoberta da pólvora, mas porque muitas vezes os caras não aproveitam essas oportunidades. O que está sendo curioso é que os dois estão aproveitando. 2 jogadores que, em tese, poderiam não ser os titulares daqui a algumas semanas, mas os dois estão aproveitando bastante. Eu já mandava, Fred, eu já me antecipava e dizia, de Plácido, o Vélez não quer, vai e estende já o domínio até o final do ano. Até o final do ano. Pode ser. Michel Xavier, tá? Aqui no Superchat. Maia é uma grata surpresa. Busca o jogo a todo momento. Eu iria com ele titular no sábado, junto do nosso peladeiro favorito, Lobato. É o que eu tô dizendo, veja só. Não é nada. Eu não me surpreenderia Lobato titular sábado. Eu não escalaria. Eu gosto de Barleta, acho Barleta um ponta decisivo, finaliza bem de fora, finaliza melhor que Lobato, mas não dá para ignorar o que aconteceu nos primeiros 35 minutos hoje. O treinador gosta de repetição, tá? Então por isso que eu tô trazendo esse alerta aqui
não me surpreenderia, tá? Não me surpreenderia. Ficamos então com muito bem para Lobato, né? Sim. Márcio, muito bem para Lobato. A gente fecha assim os titulares, tá? Já analisamos 3 reservas, faltam apenas 2 reservas, tá? Que são Romarinho e Barleta, tá? Barleta até que entrou mais acelerado, acerta aquela bola na trave, mas depois foi afundando ali um pouquinho no natural marasmo. Foi fominha. Foi fominha. Eu não acho que ele foi afundando, eu acho que ele foi fominha, foi diferente. Eu acho que ele foi fominha. Acho que ele... É isso aí. Já Romarinho eu achei mal. O Romarinho tá... Não gostei não. Também achei. Razoável para Barleta e jogou mal para Romarinho? Sim, para mim seria. Eu acho que é por aí também. Não sei se é pesado. Barleta é razoável para mal. O Barleta é razoável para mal também. Excessivamente fominha. Pode ser. Pode ser os dois. Mas também, ao mesmo tempo, construiu, né? Bateu uma bola na trave. Eu não botaria... Eu ficaria com razoável mesmo, Romarinho mais abaixo. Agora, Romarinho não chegou voando ano passado, né? Ele começa a voar ali, 6º jogo, né? É quando ele começa a crescer ano passado. Aí esse ano vindo de lesão, a gente tem que ponderar um pouquinho mais, tá? Pepa, pesado, muito bem, parece pesado, Fred. Tá todo mundo falando isso. Tá todo mundo nessa tecla de que ele tá parecendo pesado. É isso, né? Muito fora de forma. Um ano sem jogar quase, né? Vai ter dificuldade de ganhar posição, de entrar. E Pepa muito bem. De novo, pela capacidade do time nos 35 minutos, mas também pela rotação, né? Sim. Dando chance. Pô, já jogou Zé Lucas, já jogou Adriel, já jogou Dedé, já jogou Aju, tá? Puxados da base. Esse absurdo do Sport não ter volante, né? Pepa no primeiro jogo foi com o que tinha, mas depois passou a usar a base. Né? Depois passou a usar a base. E é isso que a gente espera realmente do treinador, tá? Não adianta ficar passando o recado para a direção de que, vou aqui meter Titorti sempre para deixar escancarado que não tem um volante e sabotar o time. Isso. Tá procurando solução. E dando chance a todos que possam ser a solução. Não é isso? Deixa eu dar um aviso importante para a turma que está assistindo aqui, né, para a torcida do Sport que está assistindo o programa nesse momento. Já está pronto, inclusive, o do Sport, ainda não está pronto o das outras equipes. Do Bahia também já está pronto. A gente está fazendo dos 7, tá? A partir de agora, esse ano, a gente tem uma tela que a gente vai trazer a partir do próximo programa com todas as notas, todas as avaliações dos jogadores em todas as partidas, tá? A partir de agora, cada jogo a gente está salvando as atuações, a gente está fazendo uma tela, porque isso vai mostrando desempenho. Vai ser uma forma da gente olhar e ter um retrato dos jogadores na temporada, tá? Com estatística, com tudo. Então, fiquem atentos aí. No próximo programa a gente já vai ter aqui a tela atualizando como é que foi Lobato bem nesse jogo, tal. Quem é o cara que foi melhor avaliado até aqui? A gente vai ter esse filtro, tá? E a partir desse filtro, eu acho que a gente consegue analisar bem toda a temporada, tá? Temos alguns superchats antes de fechar, tá? E é o seguinte, a gente tem alguns superchats e temos também os melhores momentos do jogo. Então vamos assistir os melhores momentos do jogo e ler os últimos superchats. Pode ser, Cássio, Cauê? A gente assiste aqui agora os melhores momentos que estão aí na agulha. Tá? Os primeiros minutos eu vou ficar só acompanhando, não vou ler superchat não, porque a primeira sequência merece, né? Mais a nossa... Bombardeio. Mas eu acho melhor superchat depois, até para fazer comentários vendo o vídeo. Isso. A gente vê o vídeo e aí depois que ficar repetindo o vídeo a gente vai pro superchat.
Mas a primeira exibição aqui é a Van Premier, tá? Aí ele recebeu Vamos lá. 10.014 torcedores. Tinha os dois outros públicos na ali, tem sido um de 9.500. Pode ver que estão pintando ali a escadinha, né? Será que termina contra o Fortaleza? Se terminar até lá, aí o Sport vai poder pedir a nova avaliação do Corpo de Bombeiros para aumentar a capacidade para 32.500. Isso é dessas obras. Pode ver que ali do lado direito, está na metade ali, uma das escadarias amarelas, colocando corrimão, uma das obras exigidas para retomar a capacidade máxima da ilha. Gramado ok, né? Depois da chuva, aguentou direitinho a drenagem. Mais do que a qualidade do gramado, era a drenagem. E aí, parabéns, né? A gente critica muito, mas aí, parabéns mesmo, não, porque o trabalho realmente... Olha, o golaço de... Entendeu que tem que chutar forte, né? Lobato, né? Chutou forte contra o Central, forte agora. Ó, Maia aí, ó, Maia, sempre tocando a bola, ó. Participa demais, ó. Meu goleiro saiu, mas de toda forma não era fácil fazer esse gol não, tá? Não era fácil não, pô. Não, pô. E nem tem aquela, cruzou, não tem nada, o cara chutou na barra aí, não tem nem... 100% finalização. Depois eu vou contar algo do gramado que todo mundo viu hoje e ficou impressionado. Dá os parabéns à reforma, né? Parece que finalmente a reforma conseguiu... Veja, era algo crônico e que resolveu. Já foi considerável e já poderia ter tido um estágio ruim. Já eu vou contar um detalhe, Cássio, de hoje. Essa cabeçada cabeceio aí, né? Gonzalo. Muito ativo, né? Fabrício cruza. Fabrício de novo, ele vai por dentro ali, ó. Essa bola que eu citei é a bola da bicicleta, né? Eu falo, tá vendo, Fred? Ele não pegou assistência, mas ele deu passo pro gol ali. Assim, é muito... meu irmão, o cara tá sempre ali. Tá em todas, pô. Demais, pô. Tá em todas, pô. Aí beleza, não tem scout de finalização. Pô, não tem porque o cara perdeu. Olha o gol que ele deu. Ele deu o gol pro cara, pô. Não, pô, isso foi Fabrício que deu. E eu tô falando dele mesmo. Ah, pô. Fabrício, sim. Foi essa bola. Essa bola foi a grande bola dele no jogo. Essa bola é genial, pô. Foi muito bem aí. Caramba. Veja, a finalização, ele chutou no lugar mais difícil para se chutar, pô. Mas assim, o drible, meu irmão, difícil, o drible foi bonito. É muito difícil esse chute dele ali, pô. Naquele canto. E Fred, só para colocar aqui, essas imagens são, não sei se só cedidas pelo Gold, né? As imagens que dá para utilizar. Isso. Da transmissão do Pernambucano, a gente pode utilizar aí, agradecer ao Gold para poder utilizar esses melhores momentos aí para fazer aqui na live da gente. Lobato de Plácido, olha. De novo, cabeceio, de novo de paciência. Era o hat-trick dele, se faz o gol aí. Boa defesa. Goleiro, o Cauê, do Sport, né? Durante muitos da base anos, do Sport. Né? Eu acho que ele é da geração de Maílson. E aí ele é daquele time de Juninho. Juninho. Meu irmão. Juninho que tá na Bulgária. Sim. Esse gol Juninho, não existe. Meu nome. Ale Santos. Exatamente. Esse gol que o Kaique levou, se fosse na Série A, ia dar muita raiva. Levar um gol desse na raiva. Pode não. Elias, lateral direito do Vila. Também era desse time. E aí, ó, nome nas costas. Mas é bom. É a Ju que ajeita ali, né? Foi a Ju que deu passe. Passe é um termo muito forte. Ele encontrou, né? Que brigou, né? Vamos lá. Pode deixar passando enquanto a gente lê os últimos superchats. Pode jogar na tela. É porque eu acho que não pode passar muito, Fred. Não sei se pode ficar repetindo muito, não. Não tem problema não. Mas vamos lá, os superchats na tela. Eu não sei se ele consegue jogar superchat e vídeo ao mesmo tempo. Consegue. Sandro Falcão. Esse aí poderia ser o último, né? Vamos fechar. Deixa esse por último. Antônio Melo, tá? Adorando que ninguém mais lembra de Filipinho e Everton. Daqui a pouco espero que o maestro esqueça o dinheiro e os volantes para relaxar. Dá não, calma. Perceba que eu tô entrando já na vibe de, ó, tô fazendo mais questão de dinheiro não. Hoje mas os volantes ele quer. Veja, os volantes ele quer. Traz os volantes e deixa o dinheiro para lá. Então, perceba que hoje eu não falei, assim, de Coutinho, até brincando. Você tá reclamando, defendendo o cara porque custou 7 milhões. O atacante de 15 milhões talvez não seja titular. Mas eu tô dizendo, não falei nada hoje.
Agora a falta de volante ela continua existindo, né? Sendo caro ou barato, Não, não Jolantes, tem. até numericamente precisa. Vamos Porra, lá. Vamos dizer que na loucura, Pepa bote a dupla que a gente falou aí, a Ju com o Zé Lucas, o os dois treinador já arrebentem reclamou contra o. publicamente, Cauê. Não é É, nada de a gente ficar não, falando. veja, O treinador já vamos reclamou, fazer. o treinador já perdeu o pudor de falar publicamente, pô. Pois é. Supondo, arrebenta contra o Santa Cruz, os dois juntos, aí Pepa bota contra o Fortaleza, o Sport ganha, tal. Mesmo assim, só teriam dois no elenco. É, Iam ter que contratar alguém. Então não tem já como, deu. não dá pra esquecer. Esse já deu esse rombo aí numa lacuna que não faz o menor sentido mais. Aí, tem mais aí? Tem mais. André Rocha. Tem jogadores por aí de qualidade na Série A que não fazem esses dois tipos de gols como o Gonçalo fez, principalmente o primeiro gol. Os dois Veja, foram André. realmente. Veja, André. Nas últimas vezes que o Sport jogou a Série A, nenhum tinha. Assim, nenhum. Dalberto, meu. Não, nenhum centroavante do Sport tinha. Guerreiro Dalberto. Nem Mikael. Assim, Mikael não teria feito Aí aquele fez um gol. golaço da poeira, mas não teria. Não, feito então, mas eu aquilo. tô falando, veja, ele teria feito esse aí, esse chute forte e tal. Ele fez um golaço contra o América, mas assim, aquele ali de cobrir o goleiro, de olhar a visão de jogo, acho que não. Então, assim, eu Foi concordo Mikael com a que fez um frase do dele, meio mas só campo, para dizer que que o quase próprio faz no meio Sport de já campo passou por também, isso. né? Que recebe a bola, pega no meio de campo e. Foi. Vamos lá. Mais superchat. Olha, ó, Pedro Fernandes. Quem corre a bola, Cauê, eu quero é gols. Rapaz, quando o Cauê tirou esse gols ano passado, quase o negócio desanda, mas Quase pega 4 anos de Série B. deu uma azar da porra quando tirou o gols. Esse frangueiro aí tá difícil de ver. Esse tá Vamos difícil lá. de. Mas eu gosto do Kaique. Tem Eu crédito. também. Tem Vamos lá. crédito, tem crédito. Mas não pode levar num joguinho grande, levar um gol desse nível aí, não tem condição Agora, nenhuma. o Cauê, o Náutico devia dar uma olhadinha pro goleiro. Fred, ou tu tá falando longe do microfone Pra quem? ou desligou. O Náutico devia dar uma olhadinha pro goleiro do. Me fugiu o nome do Pra goleiro esse do... daí, É. pra Everton. Isso. Não, o Náutico precisa trazer um urgente que resolva a vida. Tá. Dá pra apostar, não. O Náutico tá brincando demais com fogo. E zagueiro, pelo amor de Deus. Vamos lá. Vitor Montes. Vocês acham que Pepa pode fazer improvisação com Thierry, Chico ou Matheus Alexandre na volância contra o Fortaleza? Não. Acho que não. Mas não é impossível, não. Depende, veja só. Matheus Alexandre, talvez, numa apelação ele possa fazer. Veja, Vitor, a resposta aí é o seguinte: uma coisa de cada vez. Depende de como o Zé Lucas se portar no clássico. É. Se Zé Lucas for bem no clássico, vai com ele e Deus proteja. Vai ser uma loucura na vida do menino. Mas ele há um mês atrás não imaginava que pudesse ter que parar a brincadeirinha que o Fortaleza vai com Pochettino, com Paulo Fernandes. Como Zé a turma diz, Wellington, ia estar pensando só em comprar os livros Marinho, escolares Moisés. no início do ano. Ele não estava preparado para uma bomba. É uma prova de física do que essa missão que está vindo aí. Mas, veja só, é assim que se forja, né? Exatamente. Vai que, né? Vai que. Vamos lá. O menino é muito bom. O menino aparenta ter tudo o que é preciso, mas é muito menino ainda. Vamos lá, mais superchat. Vitor Montes. Com as chegadas de Carlos Alberto e Atêncio, a tendência é Romarinho ser esquecido no Não. final da fila. Então, Atêncio vai para outra função. Depende do rendimento dos caras, pô. Romarinho vai ter que melhorar o desempenho. Romarinho vai ter chances. Romarinho é um cara importante, foi muito importante ano passado. Hoje ele é dos atacantes o que está rendendo menos. Então hoje ele é o mais ameaçado de ir para o fim da fila. De fato é. Tá? Mas Carlos Alberto larga atrás dele, viu? Carlos Alberto, seus 15 milhões, larga dos boxes. O peso é muito grande. O Quem peso quiser desse ser. dinheiro, Se quiser se arrepender, ainda dá. Vamos não, pô, embora. Fred, eu só fico. Eu ainda tô assim, na esperança que alguma coisa dê errado, mas. Já que não anunciou ainda. que alguém bloqueie esse Pix aí. André Luiz Araújo, né? Lembrando que Lucas Lima insiste em não chutar, né?
Aconteceram lances que ele poderia chutar. E Rodrigo Evangelista. Paciência mais Lucas Lima é igual a gol, que dupla de fato, né? Um ponto aí importante, um encaixe muito bom. E Cauê citou bem, com o Titi Ortiz aí, pode ser, né, que seja mais um jogador para ficar, né, num passe, numa jogada de primeira, Isso. encaixando tão bem com paciência, tá? Diógenes Valença pergunta aqui no chat se Atencio é ponta direita. Não, Atencio ele é um terceiro homem de meio de campo, né? Segundo para terceiro homem de meio Ele de é um campo. 10-8. Ele é um 10-8. Ele é um... levando as camisas. o que Fabrício Domingues já acaba sendo. Só que ele é mais centralizado. Ele é mais centralizado. Ele é o que eu falou, ele é um 10-8. É isso. Ele é um terceiro homem de meio de campo. Um terceiro homem de meio de campo. Eu acho que ele pode encaixar muito bem, tá? Justamente nessa de Lucas Lima cair um pouco pela direita. Agora, vai ser uma tônica do Sport esse ano rodar. Entenda isso, tá? Rodar. Ter fôlego. Eu acho que Pepa fôlego. tá muito em cima disso, Fred. Fôlego. O Campeonato Brasileiro da Série A, para quem viu os últimos 2 anos, e o Fortaleza faz isso há 4 anos ficando no G10, trocando time. É muita intensidade os jogos. Pô. É uma loucura, pô, de intensidade. É uma loucura. Quem é acostumado a ver Série B, não vê a A, meu amigo, a Série B é um freio de mão puxado, é um para-para dos árbitros. Série A não. É lá e cá, lá e cá, lá e cá. Então você tem que ter o elenco leve, tem que ter o elenco assim novo para conseguir realmente correr. Então essa rotação vai ser inevitável para você ter e até para você compensar, porque queira ou não, o poderio financeiro dos outros clubes em relação ao Sport é maior, a maioria deles. Então você pode compensar com essas outras questões de achar jogadores mais baratos, mais de qualidade e também na questão física, de dar mais rotação, de correr, de velocidade, de intensidade. Vamos lá. Deus manda o dízimo, tá? A ideia do time de Pepa pode ser um motivo para a insistência. A ideia do time de Pepa pode ser um motivo para a insistência em jogadores como Rivera. Estão insistindo no certo, porém não justifica. Falhando planejamento muito grande, já é fevereiro, né? Pergunta justamente a importância, tá? A importância do Eu ficava quieto no Rivera, Fred. do primeiro volante. A questão Ela tá machucado, né, Cauê? Tá machucado um mês. E a questão é o seguinte, a questão do volante, se o Sport só tivesse volante aí no elenco e tivesse dado o azar de, pô, os caras se lesionaram e a gente tava segurando para trazer 2 caras foda tal para ser os 2 titulares. Ok. E os 2 outros que tivessem contratados tivessem se lesionado, tivesse sido algum problema. Ok. Entenderia. Mas a questão é que o Sport precisa contratar de 3 a 4 volantes e você não vai contratar 3 caras, patamar Rivera, patamar Eric do São Lourenço, que era o Remedi. Você vai contratar 3, 4 caras desse, pô. Então, por que os reservas, os teoricamente reservas, os planos CD não já estão aí? Cadê esses outros? Essa isso. É a questão. É isso. Mas, de fato, o Sport, assim, se a gente descontar valor, tá? A linha de contratação tem sido muito boa, tá? Então, dessa forma, Cássio, Cauê, a gente encerra os superchats, encerra também a análise do Sport.